universidade, eu secretamente escrevi a aluna veterana, fria e distante como protagonista do meu romance, e fazer o que quiser com ela. Mas não esperava que a aluna veterana fosse minha fã dedicada. Todas as noites, ela lia o romance e ria boba. Mas quando viu que eu estava escrevendo uma história com várias protagonistas, a aluna veterana quebrou a defesa emocional instantaneamente. Ela ficou furiosa e me xingou nos comentários, me chamando de homem mau. Ameaçou quebrar minha terceira perna. Nesse momento, a aluna veterana abriu o livro. Estava prestes a dar uma olhada no último capítulo, mas o romance não mostrou nenhuma notificação de atualização. Em vez disso, avisou que estava de folga. Leitores, hoje estou de folga por motivos. Eu não pedi folga mesmo estando com a perna machucada esses dias. Mas a situação de hoje é realmente importante. Ela continuou folheando até encontrar um comentário que o autor tinha curtido. Você não está indo encontrar uma deusa, está? Por isso, estava tão emocionada que não conseguiu escrever. Ao ver que esse comentário foi curtido pelo autor, a expressão de Bai Vonshu ficou estranha. Dando uma olhada no pedido de licença de Luai Gug, o status dizia que ele está mancando há alguns dias. Pensando nisso, Bai Vonshu parecia que havia chegado a isso. Ela abriu o perfil verde de Tuya, dando uma olhada em seu apelido na página inicial. Neste momento, estava exibindo o nome de usuário de Tuya, Luai Gug. Bai Vonshu achou essa cena um pouco mágica. Quando ela começou a adicionar Tuya como amigo, ela ainda não tinha lido esse livro. Então ela não se importou com seu nome de usuário. Depois que alterou a nota, passou a não notar ainda mais. Não é à toa que ela teve uma grande empatia ao ver esse livro. Também não é estranho que ela sentisse algo familiar. Esse Luoi Gug não seria o LNGA, certo? Pensando nisso, Bai Vonshu pegou o livro Blan Baishu. Ela leu o livro várias vezes. Quanto mais ela lia, mais achava que o autor do livro era LNGA. Se este romance foi escrito por Leng Yang baseado em si mesmo, ele para mim. A expressão de Bai Vanzhou revelou um leve ar de confusão. Mas logo seu semblante tornou-se indiferente novamente. Ela se lembrou de algo muito importante. Ou seja, o protagonista estava inicialmente indo para esta universidade por causa de seu amor platônico. Bai Vanzhou começou a assistir enquanto ficava irritada. Quanto mais assistia, mais irritada ficava. Quanto mais irritada, mais assistia. No final, ela estava à beira de explodir. Embora soubesse que isso tudo aconteceu antes de Leng Yan conhecê-la. E também sabia que Yang na verdade tinha alguma relação com aquele autoluz. Mas ela simplesmente estava brava. Ficar brava exige ser acalmada. Bai Vanzhou saiu do seu quarto e sentou-se no sofá da sala, enquanto eu, ainda animado ao lado, desfrutava de um chá. Mas ao ver Bai Vanzhou sentada ao meu lado com uma expressão de estou brava, eu fiquei completamente atordoado. Não estava tudo bem até agora? Como isso passou de um estado bom para um estado de raiva repentinamente? Dizem que o coração das mulheres é como uma agulha no fundo do mar. Mas não esperava que os pensamentos da aluna veterana fossem tão difíceis de entender. Aluna veterana. Eu chamei cautelosamente. Um resmungo orgulhoso chegou até mim. Isso quase fez meu coração derreter. Que voz adorável é essa? A aluna veterana, embora esteja brava, embora pareça um pouco fria, parece que ela está tentando me dar sinais para eu acalmar. A aluna veterana. Está brava. Eu vou lá. Eu estendi o punho e disse ansiosamente. Ao ouvir isso, Bai Vonshu me lançou um olhar. E então fez um som novamente. Não sei desde quando. A aluna veterana começou a mostrar um pouco de orgulho na minha frente. Fui eu quem deixou a aluna veterana chateada? Eu apontei para mim mesmo. Em seguida, me levantei e assumi uma postura trágica. Fazer a senpai ficar brava. Eu não mereço perdão pela morte. Senpai, cala a boca. Bai Vonshu me olhou com um olhar de vergonha pelo meu desempenho exagerado. Para ser honesto, quando ela me viu, já não estava mais brava. Mas quando está comigo, não sei porquê, mas ela se sente como uma criança. Tipo, sempre querendo ser rebelde. Logo, Bai Vonshu cruzou os braços e disse com uma expressão neutra. A nova beleza da escola é bonita? Ao ouvir isso, virei a cabeça e respondi honestamente. Você está falando da Tani? Vamos conversar. Mas então eu mudei de assunto. A senpai é a pessoa mais bonita que já vi na vida. Tani foi meu amor platônico no ensino médio. Eu também me esforcei por causa dela. Mas na faculdade, ela achou que ambos poderiam ter melhores escolhas. Então eu escolhi respeitá-la. Depois disso, encontrei a fada, a senpai. Ao ouvir isso, Bai Vonshu ficou um pouco confusa. Ela não gosta. Você ao lado dela é brilhante. Ele também acha ela bonita. Ela realmente é bonita. E além disso, ela é uma ótima pessoa. Se ela não gosta de mim, esse é o meu problema. Essas palavras deixaram Bai Vonshu um pouco atordoada. Ela se lembrou do evento de formatura do ensino médio. Um garoto da turma se declarou para ela e foi rejeitado. Depois disso, ele espalhou boatos para difamá-la. Essa também é a origem dos rumores sobre ela na sua cidade natal, Hangzhou. Desde então, ela não quis mais se relacionar com qualquer garoto. E nesse momento, ao ouvir minhas palavras, ela se sentiu aliviada. Afinal, nem todos os garotos são assim. LNG não achou que,
por não estar com ela. Havia algo de errado com a outra pessoa. Bai Vonshu me lançou um olhar. Ela achou que esse calouro parecia um pouco mais adorável. Após um simples jantar, os dois voltaram para seus respectivos quartos. No dia seguinte, aproveitando o fim de semana, a senpai queria me levar para conhecer a cidade de Jianshen. Ela voltou para seu quarto e trocou de roupa. Um pouco de maquiagem. Quando a senpai saiu novamente, eu fiquei encantado. Meu olhar foi naturalmente atraído. Bai Vonshu percebeu meu olhar. Mãos de cachorro. Olhando afiado para aí. Meu rosto ficou vermelho, e eu rapidamente desviei o olhar. Isso é um instinto masculino. Não era isso que eu queria ver. Assim, eu e a senpai chegamos à antiga cidade de Jianshen. Ao passarmos por uma barraca de brincadeiras com animais de estimação, Bai Vonshu estava em frente a uma fileira de pequenas gaiolas. Ela mostrou uma expressão de encantamento ao ver um coelhinho preso na gaiola. Eu raramente vi a senpai, que era como uma fada, se emocionando. Então, curioso, eu perguntei: Senpai, você gosta de coelhos? Bai Vonshu acenou com a cabeça. Ao ouvir isso, minha expressão mudou. Então, comprei 5 anéis. Após acertar no último anel, eu, com uma expressão de entusiasmo, agarrei o coelhinho. Em seguida, entreguei para a aluna veterana. Bai Vanzou assentiu com satisfação e disse: o jantar está garantido. Ah, isso. Eu estava abraçando o adorável coelhinho. Olhando para a aluna veterana, meus olhos estavam cheios de surpresa pela primeira vez. Isso é um demônio? Não esperava que a aluna veterana ficasse encantada pelo coelho. Não é que achasse o coelho bonito, mas ela simplesmente queria comer o coelho. Passamos a tarde toda nos divertindo na cidade antiga. Os dois eram como um casal apaixonado. Depois de voltar para o apartamento da sala de aula, eu olhei para a silhueta da aluna veterana e murmurei: aluna veterana, eu já me apaixonei por você de forma irresistível. Os passos de Bai Vanzou hesitaram levemente. Ela se virou e perguntou: o que você acabou de dizer? O que foi que disse? Aluna veterana: quando eu estiver pronto, eu vou te contar em voz alta. Ao ouvir isso, Bai Vanzou me lançou um olhar. Então, ela acenou com a cabeça e disse suavemente: estou esperando. No dia seguinte, eu acabei de sair da aula e voltei para o dormitório. Nesse momento, um grande trovão ecoou lá fora. Eu, que estava prestes a dormir, pensei na primeira vez. Na cena em que vi a veterana de aparência encantadora. A veterana parecia ter medo do trovão. Então, de repente, ela se sentou na cama. Colocou os sapatos, pegou o guarda-chuva e saiu correndo. Do outro lado, Bai Vonshu estava sentada no sofá assistindo a TV. Usava um boné fofo com orelhas de coelho. O trovão soou lá fora. As orelhas do coelho dela se mexiam. Quando era criança, ela não tinha medo de nada, exceto pelo medo de trovões. Mais tarde, seu tio a assustava com trovões. Dizia que o deus do trovão puniria as crianças travessas. Então, sempre que havia um trovão, Bai Vonshu achava que o deus do trovão vinha pegá-la. Assustada, ela não se atrevia a se mover. Embora agora soubesse que tudo isso era mentira, as sombras de sua infância ainda estavam gravadas em sua memória. Mesmo que agora ela não tenha mais medo de trovões, mas ao ouvir o trovão, ela ainda hesita instintivamente por um momento. Neste momento, houve batidas na porta. Bai Vonshu foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Ela descobriu que eu estava encharcado, parado na porta. Ela abriu a porta e me olhou de cima a baixo. Com a testa franzida, ela disse: eu, por um momento, não sabia o que dizer. Eu não só estava molhado. Até mesmo o guarda-chuva que eu tinha tirado foi destruído pelo vento. No final, eu olhei para baixo e disse em voz baixa: estou com fome. Ao ouvir isso, Bai Vonshu falou de forma indiferente: entre, tome um banho e troque de roupa. Vendo que a senpai estava com medo, raiva, eu também respirei aliviado. Depois, fui ao quarto, peguei roupas e tomei um banho. Quando saí, Bai Vonshu já havia preparado o almoço. Como estava chovendo, ela não foi às compras. Em casa, havia apenas macarrão. Eu sentei à mesa e comecei a comer com gosto. Vendo como eu como, Bai Vonshu apoiou o queixo e perguntou tranquilamente: você veio só para comer este prato de macarrão? Claro que sim. Claro que não. Eu passei a mão na cabeça e murmurei baixinho. Eu pensei que a senpai tivesse medo de trovões. Ao ouvir isso, Bai Vonshu ficou levemente surpresa. Ela nunca mencionou isso para LNGA. Não imaginei que ele ainda se lembrasse da primeira vez. As pequenas reações dela quando se conheceram. Eu não tenho medo de trovões. Bai Vonshu disse com indiferença. Assim que terminou de falar, um trovão soou do lado de fora. Bai Vonshu imediatamente ficou paralisada no lugar. Depois da forte chuva, eu fui para a sala. Descobri que a senpai estava sentada no sofá. Falando nisso, parece que a senpai estava assistindo TV o tempo todo. Eu também não sei o que ela estava assistindo. Rapidamente, a novela terminou. Uma propaganda começou a passar na TV. Eu percebi que a senpai ainda estava assistindo. Eu fiquei em silêncio ao perceber a situação. Será que a senpai não está realmente assistindo televisão? Ela está apenas olhando para a televisão, perdida em pensamentos. Eu estendi a mão e agitei-a na frente dela. O que foi?
Bai Wanzhou perguntou suavemente. Senpai, a televisão da sala parece estar sempre ligada. Por que ela normalmente está sozinha? Ao ouvir isso, eu fiquei um pouco surpreso. Então, na verdade, a senpai não está assistindo televisão. Ela apenas deseja ter algum som ao seu redor. Antes de conhecer Tu Yang, Bai Wanzhou não tinha esse hábito. Depois, sempre que Yang saía do prédio dos funcionários, ela sentia que a sala estava vazia, como se faltasse algo. Então, ela desenvolveu o hábito de ligar a televisão. Com o som da televisão, a sala não parecia tão vazia. Eu dei uma olhada no perfil da senpai, que é como uma fada. De repente, percebi que essa garota ao meu lado era diferente de quando a conheci pela primeira vez. Parecia que ela havia se transformado completamente. De uma presidente de conselho estudantil decisiva, ela se tornou uma garota caseira, gentil e digna. Da montanha com uma aura fria e distante, começou a parecer cada vez mais uma criança. Então eu finjo que sou indiferente e pergunto: Senpai, qual é o seu tipo ideal? Ouvi alguém comentando. Bai Wanzhou lançou um olhar discreto para o garoto ao lado. Após um momento de silêncio, ela disse casualmente: Tuiá, frio como sempre. Eu não te chamei. Tudo bem. Não consegui evitar de criticar em meu coração. Como a senpai também gosta de fazer esse tipo de piada. Algumas coisas que acontecem com os outros eu consigo analisar a verdade claramente. Mas uma vez que acontece comigo, mesmo que a verdade esteja bem na minha frente, eu não consigo evitar de duvidar. Isso talvez seja o que chamamos de o próprio emaranhado. Mas depois de um momento de surpresa, eu comecei a revisitar a conversa que tive há pouco. Eu sinto que algo está estranho. Por que a senpai de repente chamou meu nome? E foi logo após eu ter feito aquela pergunta. Eu olhei novamente para o perfil de Bai Wanzhou. Percebi que o belo rosto dela, que antes era deslumbrante, agora estava visivelmente corado. Aluna veterana. Seu rosto está muito vermelho. Isso é por causa do pôr do sol. Bai Wanzhou virou a cabeça. O longo cabelo dela caiu sobre M. Caiu na minha frente, sobre suas costas. A aluna veterana parecia estar envergonhada. Essa cena tocou meu coração. Senti um impulso de correr até ela e me declarar. Mas rapidamente reprimi esse pensamento. Eu não posso fazer isso. Porque a aluna veterana precisa que eu faça isso com o suficiente coração e um senso de cerimônia para me declarar. Pensando nisso, fiz uma resolução em meu coração. Ao pensar nisso, fui tomado. Olhando para as costas da aluna veterana, eu mostrei uma expressão séria e perguntei: Aluna veterana, você está livre neste fim de semana? O que é? Eu quero te convidar para sair. Ao ouvir isso, Bai Wanzhou virou a cabeça e olhou para mim com uma expressão séria. Em seguida, disse de forma suave: Eu não quero brincar. Ao ouvir isso, algo no meu coração. Ao ouvir isso, meu coração pulsou. A primeira reação ao ser rejeitado é recuar e querer fugir. Mas ao ver a expressão séria da aluna veterana, eu também gradualmente mostrei uma expressão decidida. Disse mais uma vez: Eu formalmente solicito um encontro com a aluna veterana Bai Wanzhou. Ao ouvir isso, os cantos da boca de Bai Wanzhou se levantaram levemente. Solicitação aprovada, marca registrada. Tuiá, aluno novato. O tempo logo chegou ao fim de semana. Eu cheguei ao apartamento da sala de aula vestindo um anfu. Lembrando que a aluna veterana era a presidente do antigo clube de anfu. A aluna veterana gosta muito de anfu. Então pensei que poderia vestir um anfu para ter um encontro romântico com a aluna veterana. Eu bati levemente na porta. Em breve a porta foi aberta. Bai Wanzhou me olhou com uma expressão de choque. Ela tinha um pouco de olheiras. Parecia que tinha alguma dificuldade para dormir. Será que é porque estou nervoso por causa do encontro e não consigo dormir? Bai Wanzhou murmurou. Ela está vestida de forma bastante formal. Ela achava que o novato viria apenas de qualquer jeito. Não esperava que ele até considerasse usar um anfu. Ao ver isso, Bai Wanzhou voltou para seu quarto. Ela também trocou de roupa e vestiu um anfu. Bai Wanzhou, vestindo o anfu, parecia como uma moça recatada e de boa família. Diante da minha expressão cada vez mais encantada, Bai Wanzhou deu uma volta no lugar. Estou bonita? Bom, vamos lá. Assim, eu e a senpai caminhamos até a estação de metrô. Como a distância do encontro era longa, decidimos pegar o trem-bala para viajar para um encontro. O importante não é para onde ir, mas sim com quem ir. Assim que entramos no trem-bala, o casal perfeito imediatamente chamou a atenção de um grande número de pessoas. Algumas pessoas até pegaram seus celulares para tirar fotos e postar online. Bai Wanzhou não se importou com o olhar das pessoas ao redor. Ela olhou para mim e perguntou friamente: Para onde vamos? Cidade de Taoyuan. Este é o lugar para encontros que pesquisei por muito tempo. É uma grande cidade antiga baseada na ideia de um paraíso terrestre. Uma antiga cidade bem preservada. Tem montanhas e água, paisagens lindas e claras. Depois de descer do carro, um tio barbudo se aproximou de forma alegre. Gatinho MMT. É sua primeira vez na cidade de Taoyuan, certo? Posso ajudar vocês a tirar uma foto para registrar? Não cobro nada. Agradeci e então fiquei ao lado de Bai Wanzhou.
Não havia movimentos desnecessários. Apenas ficar ali já era. Era uma bela paisagem. Depois de tirar a foto, recebi a foto do tio barbudo. Olhando a foto com eu e a senpai, senti que essa foto era como um tesouro inestimável. O tio barbudo acenou e disse: "Pequeno selvagem, a cidade de Taoyuan é muito divertida. Aproveite para passear bem com sua namorada." Ao ouvir isso, meu rosto ficou vermelho e eu disse timidamente: "Tudo bem." Passeando pelas ruas da cidade de Pêssego, eu olhei para a figura da minha senpai que parecia uma fada ao meu lado. Uma sensação mágica surgiu em meu coração. Desde nosso primeiro encontro na chuva até hoje, já passamos por muitas coisas. Gostar de alguém e ser gostado por alguém são duas coisas completamente diferentes. O aparecimento simultâneo de ambas é uma das coisas mais sortudas deste mundo. Uma das coisas mais sortudas deste mundo. Gostar de alguém é um sentimento pessoal, mas ser gostado por alguém significa que você precisa morar no coração de outra pessoa, se tornar a pessoa que pode influenciar a outra. Por isso, eu quero ser a pessoa que a senpai gosta. Para isso, estou sempre preparado. Pensando nisso, eu disse: "Senpai, vamos comer bolo de flor de pêssego?" Em seguida, comprei bolos de flor de pêssego de 2 lojas. Depois, entreguei o da segunda loja para a senpai. O olhar de Bai Vonshu se voltou para mim. "Lian Yang, o calouro frio. Por que você escolheu a segunda loja?" Ao ouvir isso, fiquei um pouco confuso. Não entendo por que a senpai fada de repente fez essa pergunta desconcertante, mas eu ainda assim respondi honestamente. Porque eu já experimentei um pedaço e percebi que a segunda era mais gostosa. Então por que você se importa se a comida é boa ou não? Porque eu quero que a senpai coma algo mais gostoso. Senpai, outras pessoas podem vir aqui apenas para tirar fotos. Então não se importam se a comida é boa ou não. Mas eu sou diferente. Eu estou aqui só para vir com a senpai. Ao ouvir isso, o rosto de Bai Vonshu hesitou levemente. Ela sentiu levemente, como se entendesse. Ela não continuou com o assunto. Eu queria apenas brincar um pouco, mas não esperava que as palavras dele a fizessem perder. Afinal, a sinceridade é uma arma letal. Esta foi a primeira vez que vi a senpai fada corar de forma tão direta. O rubor no rosto de Bai Vonshu rapidamente desapareceu. Imposto. 4. Vamos comer. Eu já havia me preparado para comer. Levei Bai Vonshu diretamente para o restaurante que havia reservado antecipadamente. É uma casa de hot pot discreta, mas muito acolhedora. Neste momento, uma jovem garçonete estava na porta recebendo os clientes. Ao nos ver, ela nos cumprimentou calorosamente. "Vocês duas vieram para jantar aqui? Eu tenho uma reserva. Meu sobrenome é LNG." Eu fiz um sinal com os olhos para a garçonete. Ela fez uma expressão misteriosa. A garçonete hesitou por um momento e então de repente se lembrou de algo. Com a mesma expressão misteriosa, ela me respondeu. Aquela expressão parecia dizer: "Eu entendi. Fica por minha conta." A troca de olhares entre os dois, embora sem som, foi toda observada por Bai Vonshu. Ela não desmascarou, mas deixou que eu me expressasse livremente. A garçonete estendeu a mão e disse sorrindo: "Senhor Leng, o seu box temático já foi reservado antecipadamente. Por favor, siga-me." Com a guia da garçonete, eu entrei no restaurante com a Bai Vanzhou. No momento em que a porta do box foi aberta, o olhar de Bai Vanzhou se moveu levemente, revelando uma expressão um pouco surpresa. O quarto estava completamente decorado em estilo antigo. Nas paredes ao redor, havia muitas pinturas de Anfu. Pensando bem, a decoração dessa loja é realmente de estilo antigo. Depois que os pratos chegaram, comecei a cozinhar o hot pot. Em seguida, coloquei a comida cozida na tigela da irmã mais velha. Em retribuição, Bai Vanzhou também colocou um pedaço na minha tigela. Os dois se olharam. E então, como antes, viraram a cabeça ao mesmo tempo. Mas desta vez, após virar a cabeça, os dois furtivamente deram uma olhada um no outro novamente. O choque dos olhares fez com que Bai Vanzhou virasse a cabeça novamente. Mas eu não o fiz. Eu me senti como se tivesse descoberto um novo mundo. Aluna veterana. "Você está me espionando?" "Não. Eu vi. Você está errado." "Eu não estou errado." Da janela do meu quarto. Depois do almoço, a primeira daquela mulher. A garçonete tirou 2 pequenas caixas e deu uma para mim e outra para Bai Vanzhou. "Este é um pequeno presente que damos a cada novo cliente. Quando vocês voltarem para casa, Abram, haverá uma surpresa." Dito isso, a garçonete me lançou um olhar significativo. Eu também exibi uma expressão de concordância. "Este lugar é realmente bom. Preciso dar uma avaliação de 5 estrelas." Nós almoçamos um pouco tarde. Então, quando chegamos ao pomar de flores de pêssego, já era tarde da tarde. Agora não é a estação em que as flores de pêssego estão florescendo. Então, Bai Vanzhou não entende por quê. Eu quero levá-la para ver o pomar de flores de pêssego. Sob minha orientação, logo percebi uma árvore de flores de pêssego não muito longe. Havia uma flor de pêssego desabrochando na árvore. Bai Vanzhou disse calmamente: "Flores de pêssego de outubro. Embora sejam raras, ainda encontramos."
Ouvi dizer que o clima de outubro é parecido com a primavera. Haverá árvores de pêssego que vão pensar que a primavera chegou. Assim, vão florescer flores de pêssego que não deveriam abrir. Nesse período, a nossa presença atraiu a atenção de todos os presentes. Todos os entusiastas de fotografia. Todos eles se aproximaram para tirar fotos de nós. Ao ver isso, eu segurei a mão da aluna veterana. E então saí correndo do lugar. Eu não quero ser pego pelo fotógrafo. Tirar 1 ou 2 horas de fotos parado. Depois de sair do pomar de pêssegos, soltei a mão da aluna veterana. Então me virei e vi que a expressão dela ficou séria também. O plano original era eu me declarar aqui. Olhando para o rosto da aluna veterana, respirei fundo. Estava prestes a dizer algo, mas percebi que minha mente estava em branco. As palavras "eu gosto de você" apareceram na minha mente vazia. Abri a boca e comecei a falar. Aluna veterana. A conversa estava pela metade, mas as 3 palavras seguintes ficaram presas na garganta e não saíram. Após muito tempo de preparação, chegou o momento de agir, mas fiquei tão nervoso que não consegui responder. Neste momento, Bai Vonshu também estava me olhando, um pouco nervosa. Eu também a estava olhando. Os dois se encaravam. Desta vez, não desviaram o olhar. Não sei porquê, mas meu nervosismo foi gradualmente se acalmando. As palavras que inicialmente não saíram estavam escondidas no olhar. No choque dos olhares, trocamos nossos sentimentos. Aluna veterana. As flores de pêssego de outubro têm um significado. Eu sei. Significa saudade. Significa destino amoroso. Significa pessoa certa. Ao ouvir isso, peguei a fala da aluna veterana e continuei. Dizem que o início de um relacionamento começa com uma flor. O que eu dei à aluna veterana foi exatamente flores de pêssego de outubro. Então, o que você está preparando para começar? Bai Vonshu olhou para o meu rosto, com os lábios se curvando levemente para cima. Minha face instantaneamente ficou vermelha. Claro que sim. O que é? Eu gosto de você. Eu fechei os olhos e desabafei tudo de uma vez. Acompanhado por uma brisa, o cabelo de Bai Vonshu voava. Ela mostrou um sorriso deslumbrante. Eu estava extremamente nervoso, mas eu nunca esperei pela resposta da irmã mais velha fada. Eu lentamente abri os olhos, mas só vi a silhueta dela. Bai Vonshu virou-se e disse: "Nós já." Ao ouvir isso, eu fiquei surpreso. A aluna veterana não pode ter ouvido. Pode? Eu tenho que repetir? Mas a essência e a atmosfera se foram. Olhando para a silhueta da aluna veterana se afastando, eu fiquei atordoado por um momento e só pude segui-la. Esta oportunidade pode ter sido perdida assim. Eu não me desanimei, mas tentei acalmar meu coração. Embora estivesse triste, mas eu ainda terei outra chance. Se na próxima não der certo, ainda haverá outra. Um revés não vai me fazer desistir. A aluna veterana merece todo o meu coração. No final da tarde, pegamos o trem de alta velocidade de volta. Durante o trajeto, ambos ficamos em silêncio. Bai Vonshu percebeu que o humor do novato parecia muito baixo. Até voltarmos a Jianshen para deixar a senpai. Na entrada do prédio dos professores, acenei e mostrei um sorriso forçado. Senpai, até amanhã. Bai Vonshu não disse nada, apenas cruzou os braços. Ela observava em silêncio o novato que estava prestes a chorar. Logo, ela deu um passo à frente e me entregou a caixa de presente que estava em suas mãos. Eu acho que sua cor é mais bonita. Ao ouvir isso, eu disse instintivamente: "Então, vamos trocar." Assim, nós trocamos as caixas de presente. Isso foi algo que eu pedi especialmente naquela loja de hot pot. Eu tinha medo de não conseguir dizer, então preparei um plano B. Escrevi as palavras da minha declaração dentro da caixa. Eu olhei para baixo. De fato, a caixa já tinha marcas de ter sido aberta. A senpai deve ter aberto secretamente durante o trem. Agora me devolveu. Deve ser a recusa, não? Pensando nisso, voltei para o meu dormitório sem rumo. Joguei a caixa de presentes na mesa e então fui para a cama e me enfiei debaixo do cobertor. Moleque selvagem. O que houve? Estou de coração partido. Wang Dashui ficou curioso. Ele viu a caixa de presentes na minha mesa e imediatamente ficou animado. Bom garoto. Em um encontro, ainda lembra de trazer presente para o seu pai. Realmente bom. Dito isso, Wang Dashui abriu a caixa de presentes. Mas ele descobriu que dentro havia apenas um bilhete. Além disso, não havia mais nada. Wang Dashui tirou o bilhete. Ele viu que estavam escritas 3 frases. O mundo. Ao ver o bilhete que Bai Vonshu me deixou, uma onda de emoções incontroláveis subiu ao meu coração. Irmão Shui, irmão Shui. Isso não foi você que escreveu, foi? Ao ouvir isso, Wang Dashui arregalou os olhos de raiva. Ele sentiu que sua dignidade estava sendo insultada. Você, seu idiota, só porque está apaixonado, ainda está fazendo pose. Enquanto Wang Dashui ao lado fica irritado. Na minha mente, recordei meu dia. Os pequenos detalhes do tempo com a irmã mais velha. Na verdade, a resposta já estava escondida em cada detalhe. Apenas não tinha 100% de certeza. Eu não conseguia acreditar na última resposta. Nesse momento, uma notificação apareceu no meu celular.
Uma mensagem da irmã mais velha, a fada. Boa noite. Ao ver isso, eu respondi. Boa noite. Amanhã eu vou te procurar. Na manhã seguinte, fui rapidamente para o dormitório da sala de aula. Parei na porta do dormitório e respirei fundo. Eu já estive aqui muitas vezes. E eu também moro aqui. Mas hoje, fiquei extremamente nervoso ao chegar. Talvez porque minha relação com a irmã mais velha, a fada, mudou. Eu vi Bai Vonshu, sonolenta, de pé. Ela disse um pouco desanimada. Hoje não preparei café da manhã. No momento em que me viu, um lampejo de confusão passou pelos olhos dela. Mas logo ela voltou ao seu semblante normal. Não se preocupe, senpai. Eu comprei. Enquanto falava, notei as olheiras dela e me perguntei. Senpai, você ficou acordada a noite toda? Eu não dormi. Bai Vonshu voltou para a sala. Depois de comer, fui me deitar no sofá. Eu procurei um banquinho e sentei-me em frente ao sofá, observando atentamente o rosto da senpai como uma fera. Estendi a mão e delicadamente apertei o rosto de Bai Vonshu. Esta é a segunda vez que toco o rosto da senpai, mas as sensações nas duas vezes foram completamente diferentes. Afinal, nosso relacionamento mudou. O rosto da senpai não é apenas macio, também é muito quente. Não demorou muito para que Bai Vonshu abrisse os olhos e me dissesse: está se divertindo? Eu respondi instintivamente. Em seguida, meu coração deu um salto. Quando olhei para baixo, encontrei o olhar da senpai, a aluna veterana. Você acordou, hein? Ao ver isso, levantei a mão rapidamente. Atrapalhado, cocei meu próprio rosto. Bai Vonshu me olhou em silêncio. Depois, olhou para o sofá ao lado e disse de forma indiferente. Ao ouvir isso, sentei-me no extremo esquerdo do sofá. Em seguida, Bai Vonshu se deitou novamente. Apoiou a cabeça em minha perna. Aluna veterana, você pretende usar minha perna como travesseiro? Observando a aluna veterana adormecendo tranquilamente em minha perna. Era como um adorável gatinho. Não demorou muito e Bai Vonshu acordou. Ela se levantou e sentou-se ao meu lado. Desta vez, a distância entre nós no sofá diminuiu um pouco mais. Restavam apenas 20 centímetros de distância. Eu roubei um olhar para Bai Vonshu ao meu lado. Em seguida, reuni coragem para fazer uma pergunta que realmente queria. Aluna veterana, qual é a nossa relação agora? Prática. Comecei a ficar um pouco confuso. Bai Vonshu acenou com a cabeça e continuou. Casal em estágio. Ao ouvir isso, meu rosto ficou vermelho. Não esperava que eu e a aluna veterana já éramos um casal. Embora seja apenas um estágio. Mas isso também significa que a aluna veterana quer fazer o estágio junto comigo. Aluna veterana, tem alguma atividade hoje? Tem. Aluna veterana, que tal você voltar para o seu quarto e dormir um pouco? Ao ouvir isso, Bai Vonshu acenou com a cabeça. Então divirta-se sozinho. Depois de dizer isso, ela voltou para o próprio quarto. Foi então que eu entendi. A aluna veterana não voltou para o quarto porque achou que poderia ficar entediada. Com a porta se fechando, percebi uma mudança na aluna veterana. Antes, a aluna veterana sempre trancava a porta ao voltar para o quarto. Mas agora, a aluna veterana apenas fecha a porta. Não a tranca. Senti uma sensação de estar sendo confiado. Em seguida, deixei o apartamento e fui para o dormitório. Porque hoje é o dia em que Kiao se veste de mulher. Claro que não posso faltar a uma cena tão icônica. Voltei para o dormitório. Estava vestindo um conjunto lolita. Não posso deixar de dizer. A aparência de Shen Qiao é como a de um jovem atraente. Ele está vestido como uma garota. Mesmo que não seja tão bonita quanto Bai Vonshu, pelo menos é comparável a Su Xiaven. Sob a sugestão de Wang Dashui, nós levamos Shen Qiao para dar uma volta pela escola. As fotos de Shen Qiao vestido de mulher logo foram postadas pelos colegas no mural de declarações. Muitas pessoas estavam procurando por esse MN, querendo obter seu contato, mas ninguém imaginava que ele era um homem. Depois que voltei para o dormitório, fui expulso por 3 colegas de quarto. Wang Dashui ficou na porta com uma expressão séria e disse: vá acompanhar sua linda e distante colega de classe. Depois de dizer isso, ele bateu a porta, como se estivesse expulsando um filho ingrato de casa. Eu abaixei a cabeça e, sem saber o que fazer, voltei para o apartamento dos professores. A aluna veterana ainda não se levantou. Então, eu me sentei no sofá jogando no celular. Não demorou muito até que eu ouvi batidas rápidas na porta. Eu fui até lá e abri a porta. Descobri que na porta estava uma garota com o rosto cheio de raiva. A aluna veterana Su. Ao ver que quem abriu a porta fui eu, Su Xiaven ficou surpresa por um momento. Em seguida, levantou a perna e me chutou. Ainda bem que eu reagi rapidamente me esquivando. Perguntei confuso. Su, por que você me chutou? Estou chutando você, seu idiota. Nós nunca conversamos sobre namoros, Zouzou. Você, canalha, não pense em se aproximar dela. Su Xiaven estava gritando e correndo pela sala, me perseguindo. Mal-entendido. Veterana Su, você deve estar se confundindo. Eu quero explicar, mas não sei como explicar. Porque eu não sei por que estou. De repente, fui rotulado como canalha. Que mal-entendido. As pessoas estão todas aqui. Você está me dizendo que é um mal-entendido.
Mas o barulho na sala já acordou Bai Vanzhou, que estava no quarto principal. Ela abriu a porta do quarto. Um par de olhos observou na sala. As duas pessoas envolvidas na brincadeira perguntaram calmamente: "O que você está fazendo?" Ao ouvir isso, Su Xiaowen pegou o celular. Abriu a foto na parede das declarações. Zou Zou, veja. Este canalha está flertando com outras garotas pelas suas costas. E ainda por cima, ela é tão bonita. O olhar de Bai Vanzhou estava fixo na tela do celular à sua frente. Ela reconheceu de imediato que a garota na foto era Qiao. Bai Vanzhou olhou para Su Xiaowen, cheia de indignação. Sua expressão mostrava um olhar de desamparo. Você se enganou. Ao ouvir isso, Su Xiaowen arregalou os olhos, chocada. Zozu, você foi enfeitiçada pela poção do amor? Com as provas em mãos, você ainda está defendendo ele? Assim que terminei de falar, já estava ao lado de Bai Vanzhou. Também vi a tela do celular de Su Xiaowen. Só então percebi. Assim, me apressei em explicar. Esta é minha colega de quarto, Shen Qiao. Ao ouvir isso, ele ficou em silêncio. Sem tradução, segue a continuidade. Claro que sabia. Eu mesma sabia. É aquele galã da escola que ela acha muito bonito. Ela olhou para baixo. Ela percebeu que a pessoa na foto realmente parecia bastante com Shen Qiao. Ao perceber que havia se enganado, o rosto de Su Xiaowen ficou vermelho. Instantaneamente, ela mudou de uma garota explosiva para uma menina comportada. Ela se sentou no sofá, com o rosto cheio de vergonha, me olhando. Isso é um mal-entendido, veterana Su. É tudo um mal-entendido. O aluno mais jovem, Leng Yang, é bem legal. Su Xiaowen mostrou um sorriso ingênuo. Eu e Bai Vanzhou sentamos ao seu lado, um de cada lado. Não dá para ela sentar no meio. Os dedos dos pés dela estavam todos na sola do sapato. Ela sentiu que a atmosfera estava um pouco estranha. Tudo estava entre essas duas pessoas e ela. Parecia haver uma culpa vaga e invisível, como se algo estivesse interrompendo. O que será? Estava completamente errado. Era claramente diferente da vez anterior em que Leng Yi a convidou para jantar com a Zushu. A sensação era claramente diferente. Não demorou muito e meu pedido chegou. Eu peguei o pedido e coloquei na mesa. Veterana, a comida está pronta. Bai Vanzhou olhou com uma expressão neutra. Ela não foi comer. A empresa tem uma longa história. O aluno Tu Yang. Me ajude a ir até lá. Assim que terminou de falar, Su Xiaowen virou-se abruptamente. Olhou para Bai Vanzhou como se estivesse vendo uma estranha. Então, ela me viu se aproximar. Estendi a mão na frente de Bai Vanzhou. Sob o olhar incrédulo de Su Xiaowen, Bai Vanzhou surpreendentemente colocou a mão sobre a minha. Todos ficaram loucos. Ela deve estar sonhando. Eu me sentei enquanto Bai Vanzhou estava comendo, olhando para ela de forma boba do outro lado da mesa. Minha namorada é sempre linda de qualquer ângulo. Quanto mais olho, mais apaixonado fico, mais gosto dela. Aquele garoto, Tu Yang, fica olhando para Juju sem disfarçar. E a última ainda consegue comer tranquilamente. Se isso acontecesse antes com Bai Vanzhou, ela nunca conseguiria comer. Normalmente, havia pessoas à mesa. Seja no refeitório ou no restaurante, ela simplesmente saia. Su Xiaowen lançou um olhar desconfiado. Uma ideia ousada surgiu em sua mente. O estado atual dessas duas pessoas. Além disso, antes ela já suspeitava de Juju. A atitude em relação ao calouro não é boa. Será que agora eles já? Su Xiaowen se levantou lentamente do sofá. Então ela caminhou até a mesa e olhou fixamente para Bai Vanzhou. Exibiu uma expressão ambígua. Bai Vanzhou hesitou um pouco e virou-se para ela perguntando: "O que você está olhando em mim?" Ao ouvir isso, Su Xiaowen disse indignada: "Zou Zou, por que você está favorecendo os outros? Ele está olhando para você. Por que você não fala? Ele está me olhando porque sou bonita. E você? Zou Zou, vocês estão escondendo algo de mim? Adivinha? Lá vem novamente com essa mesma conversa." Ela comprou esse discurso e está totalmente convencida. Depois de comer, ela começou a ficar inquieta novamente. Ela se sente como se estivesse um elemento desnecessário nesta casa. No dormitório feminino dela, não tem ninguém. Ela estava pensando em se mudar para morar com Bai Vanzhou em breve. Mas agora, pensando bem, é melhor deixar para lá. Ela olhava fixamente para os dois. Sua mente girava. Na verdade, ela já tinha uma leve intuição sobre a resposta. Mas se Bai Vanzhou não admitisse pessoalmente, nesse caso, ela não acreditaria de forma alguma. Afinal, ela era a pessoa que mais conhecia Bai Vanzhou em toda a Jian University. Também não sabia o que o Leng Yang, esse aluno mais novo, estava pensando. Que tipo de magia foi dada a Zou Zou? Ele conseguiu morar sob o mesmo teto que ela. No banheiro, estavam os itens de higiene de Yang e Bai Vanzhou. Parecia itens de casal. Você não adivinhou errado. Nós. Bai Vanzhou disse de repente, com uma expressão neutra. Como se tivesse percebido a mudança na expressão de Su Xiaowen. Parecia que ela queria aparecer exatamente naquele momento. Suas palavras estavam misturadas com um toque de orgulho e ostentação. Então, quando você vai namorar? Ao ouvir isso, o rosto de Su Xiaowen escureceu. Porque essa pergunta sempre foi feita por ela a Bai Vanzhou. Mas ela não esperava que a outra tomasse a iniciativa.
Agora, a situação se invertera, e a outra estava à sua frente. Essa mulher astuta. A primeira reação dela ao vê-la após começar a namorar foi zombar dela. Você vai ver. Amanhã eu vou namorar. Eu não sou como você. Esse tipo de coisa chamada namoro é fácil para mim. Sushiaven se levantou e, aproveitando-se disso, com essa desculpa, saiu direto de lá. O tempo passou rapidamente e logo chegou a noite. Embora a veterana fada só tivesse terminado de almoçar à tarde, ela ainda assim fez algo para eu comer. Uma simples tigela de arroz frito com ovo. Mas sob o efeito do brilho da veterana, mesmo o arroz frito com ovo se tornou a coisa mais deliciosa do mundo. Ao ver Leng Yang comer à sua frente, o coração de Bai Wanzhou de repente sentiu uma emoção indescritível. Alguém come todos os dias a comida que fez e ela é deliciosa. Essa sensação é uma felicidade indescritível. Depois de comer, fiquei paralisado na mesa. Ao ver meu olhar perdido, Bai Wanzhou perguntou languidamente: O que você está pensando? Ao ouvir isso, olhei para a veterana fada e disse com um sorriso radiante: Eu e a veterana já estamos namorando o dia todo. Bai Wanzhou desviou o olhar, um pouco incapaz de encarar os sentimentos nos meus olhos. Ela murmurou: Seu bobo. He. Ao ouvir a veterana me chamar assim, eu sorri ainda mais feliz. Nesse momento, Bai Wanzhou de repente disse com muita seriedade: Colega Leng Yang, eu tenho algo a te dizer. Ao ouvir isso, minha expressão também se tornou séria. Diga, veterana. Eu odeio namorar. Não gosto de homens. Ao ouvir isso, eu fiquei em choque. Olhei para a expressão séria da veterana e não disse nada. Apenas continuei ouvindo. Bai Wanzhou abriu levemente a boca e continuou dizendo: Quando eu me formei no ensino médio, alguém se declarou para mim. Eu o rejeitei. Depois, ele espalhou rumores por toda parte, dizendo que sou uma garota de má reputação, apenas me fazendo de superior na escola. Ao ver a tristeza nos olhos da veterana, uma onda de raiva subiu em meu coração. Em seguida, comecei a sentir pena dela novamente. Ao ver a tristeza que passou pelos meus olhos, Bai Wanzhou sentiu seu coração acelerar ainda mais. Apesar do aluno do ensino fundamental estar furioso, o que sentia mais era pena dela. Por isso sou a pessoa fria que todos comentam. Bai Wanzhou disse novamente: Minha família também não é unida, você viu isso. Meus pais já se separaram. Eu não sou a perfeita galã da escola como todos dizem. Veterana. A pessoa que eu gosto é você. E não a imagem que os outros têm de você. A paixão pode desaparecer. Bai Wanzhou disse em um tom um tanto silencioso. Mas o amor sempre estará. Ao ouvir isso, o olhar de Bai Wanzhou se voltou para mim. Também se tornou mais suave. Eu realmente odeio namorar. E não gosto de homens. Mas eu não odeio namorar com você. Porque é você. Você entende? Eu entendo. Eu respondi ao olhar da veterana fada. Eu sei que a essa altura, dizer qualquer coisa só estaria fazendo promessas vazias à veterana. Sentimentos nunca são apenas palavras. Cada passo do futuro precisa de nós dois juntos. Veterana. Nosso primeiro namoro. Vamos nos esforçar juntos. Depois de dizer isso, os dois permaneceram em silêncio, frente a frente na mesa. Afinal, não sabemos como se namora. No final, fui eu quem quebrou o silêncio. Veterana. Que tal um abraço? Ao ouvir isso, Bai Wanzhou não disse nada, mas também não recusou. Após um momento, ela se levantou lentamente e então abriu suavemente os braços. Eu dei um passo à frente, passando as mãos pela cintura de Bai Wanzhou. E então a menina deslumbrante à minha frente, abraçando a si mesma. Neste momento, os batimentos cardíacos das duas pessoas se sobrepuseram. Isso significava que os sentimentos de ambas as partes não estavam calmos. Logo depois, nos afastamos ao mesmo tempo. Em seguida, nos encaramos. Boa noite, veterana. No dia seguinte, após as aulas, eu e Tang Yanqi fomos chamadas pelo vice-diretor para conversar no escritório. Ao sair, Tang Yanqi olhou para minha figura com um pouco de hesitação. Durante este tempo, Tang Yanqi esteve refletindo sobre algumas coisas que aconteceram e finalmente confirmou seus próprios sentimentos. Ela gosta de Yang. Ela gostava de quando estava no ensino médio. Aquela sensação de que a cada vez que se virava, havia alguém atrás. Ao chegar na universidade, ela percebeu quão rara era aquela relação na era do fast food. Não só rara. Ele era difícil de encontrar. Também havia filhos de ricos que a cortejaram. Mas aos olhos dela, aquelas pessoas não passavam de canalhas. E apenas desfrutavam da superioridade de fazer a deusa pública se tornar sua namorada. Pensando nisso, ela abriu a boca com dificuldade e disse: Você acha que se eu te perseguisse, ainda haveria uma chance? Ao ouvir essas palavras, eu fiquei em silêncio por um momento. Depois, balancei a cabeça e disse: E se eu disser que não? Se eu não tivesse cantado? Ao ouvir isso, o olhar de Tang Yanqi ficou um pouco mais sombrio. Depois, ela sorriu suavemente. Isso significa que eu perdi você. Depois de dizer isso, ela saiu daqui. Sua figura parecia um pouco solitária. Nesse momento, a veterana fada apareceu para encontrar o professor. Então eu esperei do lado de fora. A situação estava completa.
A veterana fada saiu do escritório. Eu imediatamente fui ao seu encontro. Oi, veterana. Eu claramente acordei esta manhã e tomei café da manhã com a veterana fada. Mas só de me ver durante o dia, eu já comecei a pensar na veterana. Bai Vanzou me olhou, com os braços cruzados e uma expressão neutra, e disse: Não vou te dar. Eu fiquei confuso. Eu sou o tipo de pessoa que quer um abraço no escritório? É tão óbvio assim? Tem a ver com o embrião do escritório. A porta do 10º escritório ainda não foi fechada. O professor Li Ping ouviu a conversa dos dois. Curioso, ele deu uma olhada. Vocês são muito próximos. Bai Vanzou se virou e sorriu levemente. Professora, este é o irmão do professor Gu. É também meu namorado. Tuyang. Depois do jantar, eu e a veterana estamos passeando no pátio. Eu vi que havia muita gente reunida não muito longe. As pessoas pareciam estar se divertindo. Fui até lá e descobri que alguém parecia estar se declarando. Este é o nosso 6º aniversário juntos. Começamos no ensino médio. Ao ouvir a primeira frase, a multidão deu um grito de surpresa. 6 anos. Algumas pessoas trocaram de namorada várias vezes em 6 anos. Algumas pessoas amaram apenas uma pessoa em 6 anos. E quanto tempo nós, eu e a veterana, conseguiremos durar? Neste momento, Bai Vanzou também estava observando aquela cena. Com uma expressão neutra, parecia estar pensando em algo. Vi a expressão da veterana fada. Eu segurei suavemente a mão da veterana fada. E puxei os pensamentos da veterana de volta à realidade. Veterana fada. Não precisa ter ciúmes. Nosso objetivo não é apenas 6 anos. Eu não estou com ciúmes. Bai Vanzou olhava para a cena à sua frente. Em seguida, ela perguntou suavemente. Isso é quantos anos? Quantos anos a veterana deseja? Ao ouvir isso, Bai Vanzou hesitou por um momento e respondeu com um pouco de incerteza. Eu balancei a cabeça. Muito tempo. Eu não quero namorar por tanto tempo. No máximo 4 ou 5 anos e eu te trago para casa. Ui. Eu de repente inspirei com força. Bai Vanzou usou 2 dedos da minha palma da mão para me apertar com força. Depois de passear pelo pátio com a veterana, voltamos ao dormitório. Wang Dashui e os outros 2 estavam sentados juntos sem saber o que fazer. Então, eu fui até lá. Ao me ver chegar, Wang Dashui rapidamente perguntou. Jovem selvagem, pergunte à sua namorada, a galã da escola, se ela conhece a garota na foto. Peguei e olhei. A garota na foto é realmente bonita. Mas é estranho. Uma garota tão bonita deveria ser a flor do departamento também. Wang Dashui não sabia nada sobre isso. Então eu enviei a foto para a veterana fada. Veterana, você conhece essa garota? Do outro lado, a resposta veio rapidamente. CG, marca registrada. Ao ver essas 2 palavras, quase me engasguei com a saliva. Veterana, não é justo. Foi o Wang Dashui que pediu para eu perguntar. Bai Vanzou olhou para a foto e caiu em profunda reflexão. Ao lado, Su Xiaven perguntou confusa. Professora Lina? Zou. O que você está olhando na foto da professora Lina? Bai Vanzou não respondeu a Su Xiaven, mas sorriu levemente e começou a me responder. Conheço. E sou bem próxima. Precisa de alguma ajuda? Não. Eu só estou perguntando por causa do irmão Shui. Na hora ele mesmo vai buscar. Ela é professora de inglês. Tudo bem, veterana. Obrigado, veterana. Um beijo, veterana. Bebê fria. Beijo, 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 beijo. Ao ver essa cena, fiz uma expressão confusa. Que situação é essa? O que são esses borrões? Mas, embora sejam borrões, eu consigo ver as palavras nelas. Esse tipo de coisa que a veterana fada nunca diria para mim. Sendo assim, a verdade é uma só. O culpado deve ser Su Xiaven. Obrigado, veterana Su. Por trás de cada sucesso há um apoio incondicional da veterana Su. Do outro lado, no dormitório dos professores, percebendo o olhar da Bai Vanzou como se estivesse matando, o olhar da Su Xiaven se tornou intenso. Zou. Eu disse que escorreguei e peguei seu celular sem querer. E então, acabei enviando uma mensagem por acidente. Você acredita? Eu acredito. Bai Vanzou disse de maneira indiferente, sem esperar que Su Xiaven aliviasse o fôlego. Bai Vanzou levantou-se e foi até ela. Me ajuda, Zou. Ao saber que a pessoa na foto era a professora, Wang Dashui também desistiu da ideia de se aproximar dela. No dia seguinte, ao passar pelo campo de basquete do prédio da sala, eu vi uma figura deslumbrante sozinha lá, jogando basquete. A postura estava errada. A movimentação também era bem rígida. Era óbvio que ela era uma novata no basquete. Quando me aproximei para ver, não é a veterana fada? Então, entrei no campo e me sentei no banco. Fiquei olhando em silêncio. Ela notou que eu estava atrás dela. Bai Vanzou virou-se e olhou para mim. Ela sabia que eu participei do campeonato de basquete da escola. Por isso, num impulso, ela trouxe a bola de basquete que Gu Mingguan deixou para ela, e desceu para ver se era divertido. Neste momento, Bai Vanzou estava em pé na quadra, segurando a bola com um jeito desajeitado. E eu estava sentado no banco fora do campo, com um rosto cheio de paciência enquanto a observava. As 2 pessoas não disseram nada.
Mas no momento em que os olhares se cruzaram, o coração também começou a acelerar neste lugar silencioso. A voz de Bai Vanzou era leve e etérea, mas eu também ouvi claramente. Eu me levantei da cadeira e fui em direção o caminho de Bai Vanzou. Veterana. Basquete não se joga assim. Ao ouvir isso, Bai Vanzou não me deu atenção. Em vez disso, virou-se em direção à cesta. Ela levantou as mãos e lançou a bola em direção à cesta. O resultado foi que a bola nem tocou no aro. Ao ver essa cena, Bai Vanzou ficou ligeiramente atordoada. Ela nunca tinha jogado basquete, e sabia que não sabia jogar, mas não esperava que a diferença entre a realidade e a fantasia fosse tão grande. De repente, eu, que estava atrás, dei um passo à frente e me aproximei dela. Os corpos das duas quase se colaram. Bai Vanzou ficou ligeiramente surpreso. No seu rosto neutro, apareceu um pouco de perplexidade. Então, vi minhas mãos segurando seu pulso por trás. Veterana fada, eu vou te ensinar a jogar. Talvez o tempo tenha esfriado. A mão da veterana fada é gelada. Após várias aulas práticas, o desempenho nas cestas, comparado ao início, melhorou bastante. O som da bola de basquete quicando ecoa ao redor. E eu ainda não soltei a mão da veterana fada. Por quanto tempo você vai segurar? Bai Vanzou perguntou suavemente. Minha mão ainda segurava as mãos dela e não soltava. Ao ouvir isso, eu lentamente coloquei o queixo sobre o ombro da veterana fada. Depois, meu braço passou pela cintura da veterana fada e a abracei por trás, envolvendo minha amada. Bai Vanzou não resistiu. O rosto dela também corou levemente, embora não tivesse expressão. Ela parecia ainda mais encantadora assim. Por que a mão da veterana fada é tão fria? A voz quase soou ao lado do ouvido de Bai Vanzou. Ela não disse nada, mas foi em direção oposta. Embora Leng Yang seja um colega mais novo, 2 anos abaixo dela. Mas esse tipo de segurança era algo que ela nunca havia sentido antes. Após o término do primeiro encontro oficial com o estudante mais novo, Bai Vanzou passou a noite em claro. Ela pesquisou por um bom tempo o que um casal que está namorando pela primeira vez deve fazer para ter um namoro bom. A conclusão final que ela chegou foi: desde que a outra pessoa te ame o suficiente, você pode ser você mesma e fazer o que quiser. Claro, tudo é recíproco. Então, mesmo que ela esteja nervosa e insegura, ela ainda queria responder de forma desajeitada quando o colega mais novo precisasse dela. Veterana. Vamos voltar para o dormitório da escola. Su, sentada no sofá, fez uma expressão de curiosidade e perguntou: Zou, por que você desceu para comprar sal e ainda trouxe uma bola de basquete? Bai Vanzou ficou sem palavras. Ela se virou para me olhar e perguntou. Eu estava com uma expressão cheia de interrogações, mas ao lembrar do que acabará de acontecer, eu instantaneamente entendi. Olha a minha memória. Eu esqueci. Vou comprar agora. Depois de dizer isso, desci para comprar sal. Depois de terminar o jantar, recebi uma ligação do editor de encontros com Vanzou. Assim que a chamada foi atendida, a outra parte perguntou primeiro. Professor Alai, é o seguinte, em modo a uma grande feira do livro, muitos autores renomados estarão presentes para compartilhar suas experiências e dar palestras. Jianshen não é longe de modo. Se você quiser ir, posso reservar um lugar para você. Dividir. Posso levar alguém comigo? Levar quem? Levar amigos pode ser um pouco difícil. Familiares podem ser considerados. Levar a namorada. Claro. Eu também quero ver que tipo de garota pode fazer a professora Lai escrever um livro tão doce. Ao ouvir isso, eu abaixei a cabeça. Comecei a ficar ansioso em relação à feira do livro que acontecerá em alguns dias. Após desligar o telefone, eu abri a conversa com a veterana fada. Veterana fada. No fim de semana, vamos à mágica cidade participar da feira de livros? Falando nisso, a veterana fada ainda não sabe que eu voltei às minhas raízes, né? Vou aproveitar essa oportunidade para contar a ela. Bai Vanzou não fez muitas perguntas e simplesmente concordou. No dia seguinte, eu e a veterana fada terminamos de almoçar na cantina. As duas estavam caminhando juntas pelo caminho da escola. Bai Vanzou estava andando cada vez mais devagar. E eu, inconscientemente, também diminui meu passo. Como assim? Estudar? Bai Vanzou virou levemente a cabeça e disse com um tom neutro. Você não ama mais. Ao ouvir isso, fiquei atordoado. Olhando para a expressão contrastante da veterana fada naquele momento, não consegui me conter e disse. Não, não é isso. Como assim? Você está tão longe de mim. Você simplesmente não me ama mais. Bai Vanzou disse friamente. Ao ouvir isso, rapidamente fui até ela. Só então Bai Vanzou começou a caminhar. Continuou em direção ao prédio das famílias. Mas seu interior não estava tranquilo. Ela mesma não conseguia imaginar. Era surpreendente que essa frase pudesse sair de sua boca. O tempo passou rapidamente e chegou ao sábado. Eu e a veterana fomos de carro para a feira do livro. Ao chegar na entrada, havia uma mulher de terno. A mulher estava esperando na porta para nos receber. Olá, com licença, você é o professor Leng Yang? Sim, esta é minha namorada, Bai Vanzou. Olá, eu sou Bai Vanzou, a namorada de Caindo as Folhas de Volta às Raízes.
A expressão da mulher imediatamente mudou para uma surpresa imensa. Essa garota é simplesmente a protagonista escolhida para encontrar a Vanzou. E eu também fiquei bastante surpreso. Como a veterana sabia que eu era caindo as folhas de volta às raízes, seu nome de jogo e seu apelido de Bolha Verde, foi quando eu finalmente percebi. Depois de um dia de sessões de palestras e trocas de ideias, Bai Vanzou percebeu que eu era bem bonito quando a conheci. Não tinha aquela timidez que eu tinha na escola. Embora o Júnior fosse apenas mediano em computadores. Mas ela realmente tem talento na área de romances. Poder acompanhar o calouro nesta feira do livro. Ver um lado diferente dele. Bai Vanzou sentiu que desta vez não foi à toa. Ela teve uma nova compreensão do garoto que escolheu pessoalmente. Teve mais uma parte de entendimento. Nesse momento, a mulher de terno se aproximou e disse: Professora Lu Ye, quero avisar algo a vocês. A festa à noite pode terminar por volta das 8 ou 9 horas. Vocês já reservaram o trem-bala para voltar? Se não, a organização vai preparar um hotel para vocês. Apenas a convidada é a professora Lu Ye, e a senhorita Su é apenas acompanhante. Portanto, a organização só preparou um quarto. Imagino que vocês dois sejam um casal, então não deve haver problema. Ao ouvir isso, fiquei surpreso. E Bai Vanzou também não disse nada. Vendo os dois em silêncio, a mulher de terno sorriu levemente. Ela então virou a cabeça e continuou a andar. Depois da festa, eu recebi um cartão do quarto. Sem esperar que eu reagisse, uma garçonete já apareceu na minha frente. Senhor Leng. Senhorita Bai. Eu sou o mordomo do Hotel de Hua. Os quartos de vocês estão no 28º andar. Por favor, siga-me. Não consegui me conter e perguntei. Aquele. Eu gostaria de reservar mais um quarto. Desculpe, senhor. O organizador de vocês reservou todos os quartos para esta noite. O senhor gostaria que eu falasse com seu organizador? Para ver se há quartos disponíveis. Bai Vanzou falou em um tom neutro. Claro, senhorita Bai. Ao entrar no quarto, eu e a veterana nos sentamos na cama. Uma pessoa sentou-se no sofá. Ninguém falou. As duas pessoas olharam para os celulares como se fossem estranhas. Um casal jovem passando a primeira noite juntos. Em um mesmo quarto, é inevitável que haja um certo desconforto. Não demorou muito e os dois olharam um para o outro ao mesmo tempo. Notaram o olhar um do outro. Os dois novamente baixaram a cabeça e olharam para seus celulares. Após um momento de silêncio, Bai Vanzou foi a primeira a se levantar e caminhar em direção à porta. O que você vai fazer, veterana? Bai Vanzou entrou no banheiro. Pouco depois, ouviu-se um som de água correndo. Ouvindo o som das ondas de água que vinham do banheiro de vez em quando, eu me remexia no sofá, meu coração inquieto. Embora eu costumasse ouvir barulhos de banho no prédio de familiares, ouvi o barulho da veterana tomando banho. Mas o ambiente agora era diferente. Aqui é um hotel. E tem apenas uma cama. Já estava pensando em dormir no sofá. Ou até mesmo no chão. Não demorou muito e o barulho no banheiro parou. A veterana fada saiu de dentro usando um roupão. Bai Vanzou virou a cabeça levemente e disse de forma neutra: Calouro. A água já está quente para você. Ao ouvir isso, levantei e entrei no banheiro. Quando terminei de me lavar, a veterana já estava debaixo do cobertor. Cheguei ao lado da cama e perguntei baixinho. Ouvir os ruídos da veterana tomando banho. Você está dormindo? Não. Do cobertor veio a voz suave da veterana fada, como um zumbido. Em seguida, ela apareceu com a cabeça debaixo do edredom, olhando para mim sem expressão. Poderia, por favor, o calouro Leng Yang desligar a luz? Claro, veterana. Não fiz muitas perguntas e desliguei a luz do quarto. A veterana fada ocupava apenas metade da cama. A outra metade estava claramente reservada para mim. Eu me deitei. Os dois deitados na cama não disseram nada. Mas na escuridão, podíamos sentir a respiração um do outro. Neste momento, estávamos de costas um para o outro. No meio, havia uma espécie de linha tênue que nos separava. Bai Vanzou achava que ficaria muito nervosa, mas não sabia por quê. No momento em que o calouro se deitou ao meu lado, ela de repente sentiu uma onda de sonolência. A ansiedade que sentia foi diminuindo à medida que o calouro se aproximava mais e mais. E, na verdade, ela se sentiu mais tranquila. Bai Vanzou discretamente virou o corpo. Ao olhar para minha silhueta, os cantos dos lábios dela se levantaram levemente. Ela revelou um olhar que eu nunca tinha visto. Era o olhar de alguém que observa a pessoa amada. Era toda vez que ela cruzava os olhos comigo. O olhar dela sempre desviava involuntariamente. Estar ao seu lado realmente traz uma sensação de segurança. Leng Yang, o calouro. Sem perceber, Bai Vanzou já havia adormecido. Ouvindo a respiração suave ao meu lado, eu me virei, olhando para o rosto adormecido da veterana fada à minha frente. Meu coração inquieto começou a se acalmar gradualmente. Em seguida, eu disse em um tom muito baixo: Boa noite, Bai Vanzou. Na manhã seguinte, Bai Vanzou abriu os olhos. Descobriu que estava se abraçando como um polvo. Estava segurando algo. Para ser exato, deveria ser o calouro. O rosto dela corou levemente. Com cuidado, ela ajustou sua posição. Ela moveu a perna que estava sobre mim.
Normalmente, ela tem o hábito de dormir abraçada a um travesseiro. Não pensei que perderia o travesseiro. Ela, enquanto dormia, acabou tratando o calouro como um travesseiro. Ela tentou se levantar, mas percebeu que seu cabelo estava preso por mim. Olhando para como eu dormia, ela suspirou e desistiu de lutar. Em vez disso, começou a me observar em silêncio. O calouro tem olhos bem bonitos. O nariz dele também é bonito. O olhar de Bai Vanzou caiu sobre mim. Ela ficou um pouco surpresa ao ver meus lábios. 21 anos. Bai Vanzou também não sabe como é beijar. Ela hesitou por um momento e fechou os olhos. Lentamente, ela aproximou seu rosto. Então, ela deu um leve toque nos lábios do calouro. Em seguida, ela sentiu seu coração disparar. 2 rubores começaram a subir lentamente em seu rosto impassível. Mas, além do coração disparado, parecia que não sentia mais nada. Será que foi muito curto tempo? Pensando nisso, ela se preparou para tentar novamente. Eu terminei de limpar o apartamento e preparei-me para sair. Veterana, o que você está fazendo? Assim que terminou de falar, Bai Vanzou voltou ao normal. Em seguida, disse com calma: Você pressionou meu cabelo. Ao ouvir isso, meu rosto ficou vermelho e rapidamente ajuste meu corpo. Olhando para meu jeito atrapalhado, Bai Vanzou sorriu levemente. O estudante mais novo, Tu Yang. Eu percebi. Eu talvez goste de você mais do que você imagina. Os dois tomaram um café da manhã simples e voltaram para Jianshen. Depois de voltar ao apartamento da sala de aula, limpei o apartamento e me preparei para sair. Bai Vanzou perguntou quando viu isso. Para onde você vai? Veterana. Eu encomendei uma roupa. Eu vou dar uma olhada. Que roupa? Segredo. Depois de deixar o prédio dos familiares, cheguei à porta de uma loja de roupas tradicionais em Jianshen. Como vi a identidade da veterana da última vez que fui a Taoyuan, também soube que o aniversário da fada veterana estava chegando. Então decidi fazer uma roupa para a veterana pessoalmente. Um conjunto de roupas tradicionais como presente. Passei o dia todo na loja de roupas. Como era a minha primeira vez fazendo roupas, acabei me furando várias vezes com a agulha. Quando voltei para o dormitório, já era de madrugada. Nos dias seguintes, também estava treinando para a partida de basquete. Portanto, basicamente não tive tempo de encontrar a veterana. Neste dia, após terminar o treino, eu arrumei minhas coisas para ir fazer roupas. Chegando à saída da quadra de basquete, percebi que a fada veterana estava sentada em um banco não muito longe. Nossos olhares se cruzaram. Meu coração ansioso se acalmou. Veterana, quando você chegou? Bai Vanzou respondeu calmamente. Já faz um tempo. Ela soube que eu estaria treinando esses dias. Ela, movida pela curiosidade, veio dar uma olhada. O modo como o calouro jogava basquete era realmente agradável aos olhos. Ela estava sentada aqui, observando silenciosamente à distância. Nesse momento, Bai Vanzou mudou sua expressão. Ela disse com um tom indiscutível. Estendeu a mão. Eu hesitei um pouco e estendi a mão. Minha palma estava suja por ter jogado basquete o dia todo. Bai Vanzou não hesitou. Ela simplesmente agarrou uma das minhas mãos. O curativo já havia se soltado por causa do jogo. E a pequena ferida de ponto já também havia se ampliado lentamente devido ao basquete. Depois de limpar minha mão, ela tratou minha ferida novamente. E então, disse calmamente: Amanhã estarei aqui de novo. O que queria dizer era que ela me colocaria outro curativo amanhã. A fada veterana realmente não brinca em serviço. Mas ela tem uma personalidade muito gentil. Eu me levantei e sentei ao lado da veterana. De repente, pensei em algo. Veterana, quando é que o nosso período de estágio termina? Ao ouvir isso, Bai Vanzou ficou um pouco surpresa. Ela me lançou um olhar, como se tivesse pensado em algo. Então virou a cabeça de volta. Eu demonstrei uma expressão de dúvida. Não sei porquê. Senti que a veterana parecia estar envergonhada há pouco. Não demorou muito e ouvi Bai Vanzou perguntar calmamente. O primeiro beijo ainda está em? Sempre esteve. Recebendo a minha resposta afirmativa. Os cantos dos lábios de Bai Vanzou se ergueram levemente, sem deixar rastros. Ela disse em um tom neutro. Quando o primeiro beijo não é mais. Nosso período de estágio termina. Depois de dizer isso, ela se levantou e se preparou para voltar ao prédio dos funcionários. Olhando a silhueta da veterana, meu coração também encontrou um objetivo. Dar um beijo na veterana. Oh, não, espera. É a efetivação. Eu saí com um rosto radiante, indo para a loja de roupas tradicionais chinesas sob medida. Do outro lado, Bai Vanzou voltou para o quarto. Ela começou a fazer um cachecol para o calouro. De acordo com o progresso atual, estimase que ela possa terminar exatamente quando o jogo de basquete acabar. Naquele momento, se o calouro ganhar a música, ela vai dar a ele o cachecol como recompensa. Se ele conseguir alguma classificação, ela também vai dar a ele o cachecol para consolá-lo. No dia seguinte, Bai Vanzou e Su Xiaowen chegaram ao campo de treino de basquete. Su Xiaowen gosta de olhar para os homens bonitos. Então não é surpresa que ela tenha vindo aqui. A tarde de treino passou rapidamente, e as pessoas na quadra foram diminuindo. No final, restaram apenas algumas poucas pessoas.
Eu estava sentado debaixo da cesta, olhando para a fada veterana do lado de fora da rede de ferro. A fada veterana também estava olhando para mim. Ao lado, Sushiavin arregalou os olhos. E não pôde deixar de perguntar ao ver aquela cena. Vocês estão jogando algum jogo? Comunicação à distância? Você me excluiu? Ela não entendia de jeito nenhum por que esses dois, de repente, estavam olhando um para o outro de forma boba. Após o fim do treino, comecei a me dirigir na direção da veterana. Os três também saíram juntos do campo de treinamento. Sushiavin estava sem expressão, presa entre nós dois. Neste momento, sua expressão estava bem fria. Quem não soubesse poderia achar que ela era a beldade fria da escola. Depois de andar um tempo, ela finalmente não aguentou mais. Imediatamente perguntou: por que vocês estão me prendendo no meio? Isso é o mínimo. Veterana Su. Eu e a veterana estamos onde estamos hoje graças à sua ajuda. Então, entre nós três, você é a mais velha. Isso não é nada. Antes que pudesse terminar a frase, Bai Vanzou fez uma leve tosse. A voz de Sushiavin parou abruptamente, e ela disse com um pouco de gagueira: pois é, isso é claro. Ao ouvir isso, olhei surpreso para Bai Vanzou. Bai Vanzou caminhava com um semblante neutro, mas por dentro, começou a ficar um pouco nervosa. Esse calouro não deve ter descoberto algo, né? Sushiavin também estava um pouco nervosa. Afinal, se realmente for descoberto pelo calouro, desde o começo, a veterana Su era a que controlava tudo. Aí a Zouzou não ia acabar com ela? O que vamos comer à noite? Bai Vanzou rapidamente mudou de assunto. Carne de porco com molho agridoce. Carne de porco cozida em molho de soja. As duas deram sugestões diferentes. Então se olharam, cada uma desafiadora. Ao ver isso, Bai Vanzou disse calmamente: decidam com pedra papel tesoura. Essas palavras mal saíram, e eu e Sushiavin já nos movemos. No entanto, a sorte de Sushiavin era melhor que a minha. Isso fez com que ela vencesse. Ela, com as mãos na cintura, disse orgulhosa: eu ganhei. Vamos comer carne de porco com molho agridoce esta noite. Vamos comer carne de porco cozida em molho de soja esta noite. Disse Bai Vanzou. Sushiavin estava com uma expressão de surpresa. O que você disse? A parte perdedora faz a escolha. Ao ouvir isso, Sushiavin arregalou os olhos. Juju, eu sou sua colega de quarto. Nós somos amigos íntimos. Como você pode me tratar assim? Você vai comer ou não? Sushiavin acabou escolhendo obedecer, mas por dentro, estava xingando. Essa mulher que valoriza mais os relacionamentos amorosos do que as amizades. Logo chegou o dia do jogo de basquete. Depois de um dia inteiro de competições, o departamento de computação enfrentou muitos desafios e finalmente chegou à semifinal. Mas eu não via a fada veterana o dia todo. Isso me deixou um pouco desapontado. Sem a fada veterana, eu sempre sinto que falta algo. Uma sensação de vazio estava pairando no meu peito. Neste momento, estou sentado na área de descanso dos competidores. No meu celular, a fada veterana já respondeu minha mensagem. Eu tenho algumas coisas para fazer hoje. Você chegou à semifinal? Ao ver isso, respondi: sim, passei. Você tem confiança de chegar à final? Eu tenho. Preciso que a veterana me diga a força. Para ter confiança. Depois de um tempo, uma mensagem de voz apareceu na tela de chat. Força! Meu namorado. Após ouvir essas palavras, toda a minha frustração do dia desapareceu instantaneamente. Assim, me despedi dos meus colegas e fui direto para o apartamento dos professores. Ao entrar, percebi que a fada veterana e Sushiavin não estavam lá. Sentei no sofá e acabei adormecendo sem perceber. Não demorou muito até que Bai Vanzou e Sushiavin entrassem pela porta. Ao ver o calouro no sofá, as duas ficaram surpresas ao mesmo tempo. Ao ver que eu estava dormindo, Sushiavin disse em voz baixa: Zouzou, um apelido carinhoso. Se o Leng Ying não for para a final, você não praticou à toa? Ao ouvir isso, Bai Vanzou respondeu calmamente: ele não foi para a final. Eu posso mostrar apenas para ele. Quando acordei, havia muita comida já pronta na mesa. Após terminar de comer, como no dia seguinte eram as semifinais e a final, então voltei cedo para o meu dormitório. No dia seguinte, no local da competição, a fada veterana ainda não havia chegado. Mas agora isso já não importa. Eu peguei meu celular e abri a mensagem de voz que a veterana me enviou ontem. Ouvi várias vezes. Agora já chegamos às semifinais. Portanto, meu objetivo é apenas um. Faça tudo para trazer honra à faculdade, sem desmerecer o força da fada veterana. No final, o departamento de computação venceu a partida com uma diferença de 3 pontos. Avançamos para a final. Mas os adversários da final à tarde eram ainda mais fortes do que os da manhã. No primeiro tempo, o departamento de computação ficou sufocado e desanimado. Justo quando todos os competidores do departamento de computação estavam desmotivados, um som alegre veio do grande alto-falante preto. Dezenas de meninas vestindo branco foram para a quadra e começaram a dançar a dança de apoio ao ritmo da música. Se fosse em tempos normais, a equipe de líderes de torcida era só isso.
Afinal, ninguém presta atenção em nada durante esta intensa e tensa final. Mesmo eu, neste momento, estou pensando em como jogar a seguir. De repente, um grito uníssono surgiu entre o público. O clima tenso da final na quadra parecia ter sido instantaneamente dissolvido por algo. Eu levantei a cabeça, confuso, e olhei para o centro da equipe de líderes de torcida. A posição era ocupada por Sushiaven, mas meus olhos se arregalaram com uma expressão de choque, porque ao lado de Sushiaven estava, surpreendentemente, a fada veterana. Os movimentos de fada veterana eram um pouco desajeitados, mesmo tendo praticado por vários dias seguidos. O tempo ainda parecia estar um pouco apertado. Às vezes, os movimentos dela eram um pouco lentos. Além disso, ela não tinha o sorriso característico dos líderes de torcida em seu rosto. Mesmo assim, só a sua presença aqui já era suficiente para surpreender a todos. Apenas a presença dela aqui já é suficiente. É o suficiente para chocar a todos. Ninguém pode adivinhar o motivo dela participar da equipe de líderes de torcida, porque ela só aparece neste momento para torcer por alguém na quadra. Ela tem uma expressão sem emoção e seus movimentos são rígidos. Mas isso não importa, porque a quadra não é para ser vista por todos. Ela sabe que, não importa como se apresente, todos certamente vão gostar. Como ela pensou, meu olhar está fixo. Ela não quer sair nem por um segundo. E por isso, as pessoas do curso de computação estão cheias de energia. O clima sombrio desapareceu. Em um instante, a energia de luta tomou conta. Todos brilharam na segunda metade do jogo. Embora, no final, o resultado do jogo ainda tenha sido uma derrota. Mas pelo menos todos se esforçaram. Após o término oficial do jogo, eu puxei meus 3 colegas de quarto para ajudar a veterana Sushiaven a se mudar. Porque ficar sozinha no dormitório é realmente solitário. Então ela decidiu se mudar para o lado da Baivanzou. Assim, ser vizinho é melhor do que estar sozinho no dormitório. Após a mudança, enquanto eu e a veterana estávamos na cozinha preparando o jantar para todos, Sushiaven trouxe um pequeno banquinho e se sentou na frente do sofá. Com uma expressão curiosa, ela perguntou ao meu colega de quarto: Calouros, vocês são os colegas de quarto do Leng Yang? Deixa eu perguntar. Como ele é normalmente no dormitório? Assim que isso foi dito, a imagem surgiu na mente de todos. A minha imagem rindo bobo enquanto segurava o celular no dormitório. Shen Qiao foi a primeira a falar. O Yang só pensa na Bai Vanzhou no dormitório todos os dias. Ele volta para o dormitório e fica rindo bobo com o celular. Na cozinha, Bai Vanzhou podia ouvir as vozes da discussão do lado de fora. Ela olhou para mim e perguntou suavemente: Isso que ele disse é verdade? Você está olhando para a tela do celular e rindo bobo. Dito isso, Bai Vanzhou continuou: Estou muito curiosa para saber qual é o fundo de tela do seu celular. Ao ouvir isso, senti algo dentro de mim. Estou ferrado. Isso não é algo para se ter curiosidade. Minha tela de bloqueio é do dia seguinte à declaração. A fada veterana deitada no sofá, com o rosto sereno. E a imagem de fundo do meu desktop é da veterana comendo. Ela, com a boca toda vermelha por causa da comida apimentada. Se ela visse isso, nem consigo imaginar as consequências. Então eu rapidamente disse: Veterana, meu fundo de tela é de um gatinho. Deixa eu ver. Bai Vanzhou não acreditou de jeito nenhum. Em seguida, eu nervosamente peguei os pratos que preparei. Saí com eles para evitar esse assunto. Ao ver isso, Bai Vanzhou soltou um pequeno resmungo e murmurou: Que mesquinha! Depois de voltar para a cozinha, olhando para a forma gentil da veterana, segurei sua mão e disse: Veterana, eu quero segurar sua mão. Você já está segurando. A voz de Bai Vanzhou também era baixa, mas era, como sempre, tranquila. Eu queria ir um pouco mais longe. Eu me aproximei devagar e empurrei a fada veterana para trás, até que as costas de Bai Vanzhou se encostaram. Na parede, os dois pararam. De repente, a voz de Sushiaven chegou do lado de fora da cozinha. Zuzu, por que você ainda não saiu? Ao ouvir a voz do lado de fora, rapidamente acordei. Em seguida, dei um passo para trás e me virei para olhar para a porta da cozinha. Vi Sushiaven abrindo a porta e perguntando, confusa: O que vocês estão fazendo? Zuzu, por que você está se escondendo atrás do calouro? Bai Vanzhou saiu de trás de mim. Ela saiu da cozinha sem expressão no rosto, mas sua expressão estava um pouco estranha. Sushiaven não conseguia dizer exatamente o que estava estranho. Além disso, o rosto do calouro também estava muito vermelho. Depois de limpar a casa, todos, na sala, comendo frutas e conversando. Nesse momento, Sushiaven olhou na direção de Bai Vanzhou e, intrigada, perguntou: Zuzu, por que seu pescoço está tão vermelho? Ela imediatamente quis estender a mão para tocar. Bai Vanzhou ficou um pouco surpresa. No começo, ela não reagiu. Achou que deveria ser algo que tinha batido em seu pescoço. Mas ao ver a mão de Sushiaven se aproximando, ela percebeu que a parte que a outra pessoa queria tocar era onde o calouro estava. Pensando nisso, Bai Vanzhou entendeu o que essa chamada de morango realmente era. Ela empurrou a mão de Sushiaven e disse friamente: Fui picada por um mosquito. Mosquito. Já é novembro. De onde veio esse mosquito?
Ela olhou para Bai Vanzhou e depois para mim. Calouro Leng Yang. Você estava. É. Eu vi um mosquito no pescoço da veterana. E então eu. Quando a conversa chegou a esse ponto, todos tinham uma expressão meio risonha. Olhando para mim com uma expressão de eu entendo. Bai Vanzhou se levantou e saiu sem olhar para trás. Ao ver isso, eu rapidamente a segui e saímos juntas. Depois de voltar para o quarto 614, Bai Vanzhou trancou a porta do quarto. Em seguida, ela me encarou em silêncio, sem dizer uma palavra. Eu baixei a cabeça. Você não tem medo, hein? Bai Vanzhou disse em um tom neutro. Veterana. Na próxima vez, não vou usar. Bai Vanzhou cruzou os braços e levantou levemente a sobrancelha. Ela olhou para mim. Olhando para mim, as palavras que ela queria dizer ficaram na ponta da língua. Queria xingar, mas não conseguia encontrar coragem para me acusar. Você ainda quer ter uma próxima vez? Ao ouvir isso, Bai Vanzhou ficou sem palavras. Esse calouro não tem mais nada. É sincero. Nunca diz uma coisa, mas pensa em outra. Bai Vanzhou claramente não esperava isso. O calouro não seguiu o script. Ela não sabia o que dizer por um momento. Em seguida, ela se virou e entrou no seu quarto e então fechou a porta. Ao ver isso, pensei, não é possível que eu tenha irritado a veterana. Mas não demorou muito para Bai Vanzhou sair de dentro. Ao mesmo tempo, ela segurava um cachecol. Ela não disse nada. Apenas enfiou o cachecol na minha mão. Então voltou para o seu quarto. Eu olhei para o cachecol na minha mão. Em seguida, eu coloquei o cachecol no pescoço. Tirei uma foto e enviei para a veterana. A outra parte respondeu. O que é isso? É o cachecol que a veterana me deu. Eu não. Você me entregou pessoalmente agora mesmo. Não sou eu. Eu não te conheço. Ao ver essa mensagem, eu sentei no sofá. E não consegui evitar rir. Quando a veterana estava conversando comigo online, ela estava cada vez mais parecendo uma garotinha. Embora na realidade ainda seja uma deusa fria. Em seguida, continuei respondendo às mensagens da fada veterana. Veterana. Então vamos nos conhecer agora. Eu sou um conhecido bad boy a várias léguas daqui. Meu nome é Leng Yang. Você é um bad boy. E a veterana, que tipo de ovo é? Que cara ruim. Eu estava sentado no sofá e realmente não consegui me controlar, ri alto. E meu riso também foi ouvido por Bai Vanzhou no quarto principal. Depois de um tempo, a porta do quarto foi aberta. A fada veterana entrou na cozinha. Bai Vanzhou não olhou para mim em nenhum momento. Não sei se ela não queria olhar ou se estava envergonhada. Eu entrei na cozinha e fui até atrás da fada veterana. Veterana, eu gosto muito de você. Bai Vanzhou mordeu os lábios e sussurrou. Que malandro! O tempo passou rápido e o aniversário da veterana se aproximou. Depois que o anfu ficou pronto, fui à confeitaria reservar o bolo de aniversário para amanhã, preocupado em revelar essas surpresas. Eu não fui ao apartamento dos professores, mas voltei para o dormitório para preparar uma surpresa para a veterana amanhã. Do outro lado, no apartamento dos professores, Bai Vanzhou estava deitada na cama, parecendo estar pensando em alguma coisa. Ela parece ter esquecido de algo, mas não consegue lembrar de jeito nenhum. Não demorou muito e o toque do celular soou. Bai Vanzhou pegou o celular e viu que era nada menos que um vídeo da mãe. Fanfan, você sabe que dia é amanhã? Ao ouvir isso, Bai Vanzhou ficou um pouco surpresa. Se a mãe ligou, isso significa que o dia de amanhã tem a ver com ela. Foi então que ela se lembrou que amanhã era seu aniversário. Bai Vanzhou assentiu levemente e disse de forma neutra. Meu aniversário. Mas este ano, provavelmente não farei nada. Só de lembrar já é bom. Fanfan, amanhã, coma algo bom. Ah, é verdade. Aquele garotinho que veio à nossa casa naquele dia. Vendo a expressão hesitante da mãe, finalmente um sorriso leve apareceu no rosto de Bai Vanzhou. Nós estamos juntos. Ao ouvir isso, Fanchina sorriu na chamada de vídeo. Ótimo! Fanfan, quando tiver tempo, traga o Xiaoan aqui de novo. Depois de desligar o telefone, Bai Vanzhou sentou-se na beira da cama. Ela não sabia muito bem o que fazer. Amanhã é seu aniversário. Durante mais de 2 anos em Jianda, ela não celebrou um único aniversário. Antes, quando estava em Hangzhou, sua mãe sempre celebrava seu aniversário. Mas em Jianshen ninguém se lembra de seu aniversário. Claro que ela também nunca contou a ninguém. Será que deveria contar para o calouro? Bai Vanzhou pegou o celular e abriu a interface de mensagens com Leng Yang. Ela apenas disse a Leng Yang que era do signo de Escorpião. Nunca contou a ele quando era seu aniversário. Depois de pensar um pouco, ela deixou o celular de lado. Deixa pra lá. Amanhã é o aniversário. Agora, contar isso não seria uma dificuldade para ele? Amanhã, tudo o que quero é que ele esteja presente. Não espero que ele faça algo. Bai Vanzhou deitou na cama e logo adormeceu. Na manhã seguinte, depois das aulas, eu corri para a confeitaria perto da escola. O tenente-general pegou o bolo encomendado. Voltei para o dormitório e coloquei o traje em uma caixa de presente. Depois de fazer tudo isso, ainda senti que faltava algo. Isso mesmo, é uma surpresa. Ir assim para o apartamento da sala de aula é muito monótono. Eu quero fazer uma surpresa para a veterana.
Pensando nisso, perguntei no meu celular. A veterana está em casa? Logo a outra parte respondeu. Não moro em casa. Ao ver isso, rapidamente peguei o bolo e o presente. Levei para o apartamento e escondi. Depois de terminar tudo, adormeci no sofá. Em pouco tempo, a veterana voltou de fora. Ao ouvir o barulho, levantei-me rapidamente. Veterana, eu vou fazer o jantar. Ok. Embora a comida do Leng Yang não seja boa, mas Bai Wanzhou ainda concordou em aprender. Comer uma refeição feita pelo calouro também é bom. Fui animado para a cozinha. Sob a orientação da veterana, eu já não consigo mais fazer pratos estranhos. Embora não seja gostoso, mas também não é algo que não se possa comer. Depois de colocar o prato na mesa, eu peguei outra coisa da geladeira. Uma caixa grande e quadrada. Dentro da caixa havia um bolo muito bonito e delicado. Ao ver essa cena, Bai Wanzhou, que estava sentada no sofá, ficou um pouco surpresa. Ela parecia querer dizer algo, mas todas as palavras se juntaram em sua boca. E, na verdade, ela não conseguiu se expressar. Eu abri o bolo e coloquei no centro da mesa. Bai Wanzhou se levantou e veio até mim. Olhando para o que estava na mesa, ela disse com um pouco de surpresa. Como você sabia? É seu documento, né, veterana? Quando fui a Tao Yuan Town, eu peguei seu documento. Bai Wanzhou me olhou, ficou em silêncio por um momento e disse baixinho. Obrigada. Veterana. De nada. Ao notar seu olhar, eu sorri. Veterana. Ouvi dizer que você adora isso. Mas da última vez eu não fiz bem. Não sei se fiz progresso desta vez. Ao ouvir isso, Bai Wanzhou balançou a cabeça lentamente e disse. O que eu gosto de comer não é decidido pelo sabor, mas sim pela pessoa. Ela gosta de comer a sopa de frango que a mãe faz, porque é a comida da mãe. Ela gosta de comer a comida que Leng Yang faz, porque a pessoa que cozinha é o Leng Yang. Você quer fazer um desejo, veterana? Não, obrigada. Bai Wanzhou imediatamente abriu o bolo. Ela nem usou velas. Veterana. Só se comemora o aniversário uma vez por ano. Então, que tal fazer um desejo? Bai Wanzhou ainda balançou a cabeça. Para quem eu faria um desejo? Em vez de fazer um desejo para o céu, eu prefiro fazer um desejo para você. Assim que terminou de falar, ela olhou para mim. Então, fechou os olhos. Ela estava pensando em seu desejo de aniversário deste ano. Ela sabia que a realização do seu desejo não dependia de sorte. Não é um arranjo do Senhor do Céu. Até o aniversário dela foi o calouro que ajudou a comemorar. Então, a pessoa que pode realizar seu desejo, desde o início sempre foi o calouro. E isso é um desejo. Então, não tem problema se ela for um pouco egoísta, certo? Ela também pode ser egoísta, não pode? Pensando nisso, ela murmurou em seu coração. Eu espero que o acadêmico Leng Yi possa sempre, sempre gostar de mim. Em seguida, Bai Wanzhou abriu os olhos. Irmã acadêmica, que desejo você fez? Saindo, não seria mais um membro. O bolo é apenas um palco cerimonial. Bai Wanzhou comeu toda a comida que eu fiz. Do terceiro dia, ela finalmente não estava passando o aniversário sozinha. Nesse momento, o telefone tocou. Bai Wanzhou olhou e viu que era sua mãe ligando novamente. Bai Wanzhou atendeu o telefone. Fan, hoje é seu aniversário. O que você comeu à noite? Antes que pudesse terminar a frase, Fan Xin a viu. Eu estava sentada com o corpo bem ereto. Oi, tia. Eu cumprimentei de forma bastante educada. Oi, Xiao Lu. Você está acompanhando a Fanfa no aniversário dela? Sim, tia. Depois de conversar um pouco com a mãe da irmã mágica, eu sinto que não tenho mais segredos. Da última vez que fui à casa da minha irmã mais velha, foi apenas um primeiro contato. Mas desta vez, a outra pessoa parecia querer-me examinar completamente e perguntava sobre tudo. E a irmã mais velha, como uma fada, estava sentada à minha frente, ouvindo tudo. Após desligar o telefone, eu abaixei a cabeça. Comecei a ficar um pouco envergonhada. Bai Wanzhou apoiou as mãos no queixo e perguntou sem expressão. Então, você se formou no ensino médio e sua tia trouxe os parentes e amigos para se exibir. Ela ainda te apresentou para um encontro arranjado. Não. Eu recusei todos eles. Não aceitei nenhum. Oh, não. Eu não tive encontros arranjados. Antes que eu pudesse terminar, os cantos da boca de Bai Wanzhou se curvaram e ela perguntou novamente. Ouvi dizer que quando você era criança, sua tia gostava de te fazer usar vestidos para a pré-escola. Meu rosto ficou vermelho. Oh, a terrível tia! Porque ela já havia dado à luz Guminguan. Ela achou que ter filhos era muito doloroso, então não engravidou novamente depois disso. Mas ela ainda queria ter uma filha. Por isso, durante a infância, fui criada por ela como se fosse sua filha. Nesse momento, Bai Wanzhou disse algo surpreendente. Júnior, eu também quero ver você de feminino. Assim que essas palavras saíram, eu balancei a cabeça 2 vezes e disse. Não. Irmã mais velha, você não quer? Eu quero. Você não quer? Ao ouvir isso, Bai Wanzhou inclinou a cabeça e disse. Para ser justo, eu me visto de masculino e você de feminino. Isso não é justo. Bai Wanzhou disse com um sorriso que não era um sorriso.
Irmã mais velha. Vamos falar sobre isso de feminino mais tarde. Eu vou lavar a louça primeiro. Depois de falar, fui para a cozinha. Bai Vanzou estava sentada na cadeira, balançando os pés. Seus pezinhos se moviam de um lado para o outro. Ela parecia estar de bom humor. Depois de um tempo, ela se preparou para voltar ao quarto e descansar. Ao abrir a porta do quarto e se virar, ela viu uma caixa de presente chamativa em cima da mesa. Ela se aproximou e lentamente abriu a caixa. O que apareceu diante dos olhos foi uma roupa branca. Bai Vanzou tirou as roupas de dentro. A primeira reação dela foi que não era bonita. As roupas realmente não podiam ser consideradas estéticas, mas dava para ver que era feito à mão. Pensando no Júnior do colégio que estava cheio de adesivos de curativo nas mãos, Bai Vanzou de repente entendeu o que ele estava fazendo naquela época. Ela levantou o anfu e olhou cada canto dele. Embora o trabalho não fosse bonito, era muito delicado. Dava para ver que cada detalhe foi feito com carinho. Quanto mais Bai Vanzou olhava, mais ela gostava daquela roupa. Ela imediatamente vestiu o anfu. Em seguida, ela tirou fotos na frente do espelho para registrar aquele momento. Depois de fazer todas essas coisas, ela arrumou o anfu e o guardou no armário. Pensando bem, ela já fazia muito tempo que não postava nada nas redes sociais. Antes, era por causa do trabalho, compartilhando todos os tipos de mensagens chatinhas todos os dias. E agora, ela postou as fotos que acabará de tirar. Foi publicado no grupo de amigos com uma legenda. 21 anos. Felizmente, tenho você. Abaixo estão 3 fotos. Uma foto em trajes tradicionais chineses. E há uma foto da comida que o Leng Yang acabou de preparar. E uma foto do bolo na mesa. Quanto à foto dela vestindo o traje tradicional, não foi compartilhada no grupo de amigos. Bai Vanzou abriu a interface de conversa com Leng Yang. Enviou essa foto única apenas para Leng Yang. Do outro lado, terminei de lavar os pratos e saí da cozinha. Vi que a luz do quarto da senpai fada já estava acesa. Meu coração começou a ficar ansioso. Como será que a senpai se sentirá ao ver meu presente? Ela não vai achar que meu traje tradicional é feio, né? Sentei-me no sofá e peguei o celular. Descobri que havia uma mensagem da senpai fada. Vi que ela havia me enviado uma foto. Era uma foto dela vestindo o traje tradicional que eu fiz. Eu fiz uma expressão de encantamento. E a senhoria fada ainda postou no momento social. Ao ver a frase "Ainda bem que tenho você", fiquei muito feliz. No dia seguinte, acordei com grandes olheiras. Só de pensar que a senhoria fada vestiu o anfu que eu dei a ela. E ainda me mandou fotos, fiquei tão animado que não consegui dormir. Só consegui dormir depois das 4 da manhã. Isso também fez com que quase chegasse atrasado à aula hoje. Assim que saí do quarto, vi o rosto da senhoria fada. Ela disse calmamente. Ela respondeu de maneira relaxada. Você precisa ir para a aula. Não tem problema. De qualquer modo, já estou atrasado. Não faz diferença agora. Eu me sentei à mesa e comi a comida que a senhoria fada já havia comprado para o café da manhã. Bai Vanzou, sentado em frente, olhou para minhas olheiras e disse: Você de novo. Senhoria. Eu estava tão feliz ontem que não consegui dormir. Bai Vanzou, ao ouvir isso, ficou sem palavras. Depois de terminar o café da manhã, eu estava prestes a sair. Nesse momento, Bai Vanzou também se levantou. Mingau. Eu me virei e perguntei, confuso: O que aconteceu? Eu vou com você. Eu não pude deixar de perguntar: Quem é a senpai que vai me acompanhar na aula? Estou disposto, sim. De repente, eu fiquei cheio de energia. Logo depois, nós dois chegamos ao edifício escolar. Nesse momento, já se passaram 10 minutos desde o início da aula. Eu me virei e disse à senpai: Eu vou entrar primeiro. Senpai, você pode entrar pela porta da frente mais tarde. Afinal, Bai Vanzou não faz parte dessa turma. Não importa quando ela chegar, o professor não vai dificultar para ela. Mas eu sou diferente. Atrasos são algo que ninguém pode mudar. Mas quando eu entrei, o professor me descobriu. Ele estava em pé na frente da sala e falou em voz alta: Yang, você finalmente chegou. Tu Yang, você finalmente chegou. Eu congelei a ação e olhei para o palco. Professor, eu disse que estava com diarreia. Você acredita? O professor olhou para mim assim. Com esse olhar, claramente ele não acredita. Nesse momento, Bai Vanzou já tinha chegado à porta da frente. Ele disse com um tom um pouco monótono: Ele realmente não está se sentindo bem. Todos se viraram ao ouvir, com expressões de choque. Aquela não é a garota mais bonita da escola? Por que ela está aqui? O professor ajustou seus óculos e perguntou: Pequena Bai, tem algo de errado? Assistir às aulas de graça. Esta frase não deveria estar em sua resposta. E ela acabou dizendo isso, deixando de lado o fato de que uma talentosa estudante do curso de computação precisa assistir a que aulas. Só o fato de ela estar no 3º ano. Assistir às aulas do 1º ano é um pouco absurdo. Portanto, ela pode ter qualquer motivo para estar aqui, exceto para assistir a aulas de graça. E além disso, o Leng Yang acabou de entrar. Logo depois, a Bai Vanzou apareceu na porta da frente. Além disso, ela acabou de defender o Leng Yang. Todos começaram a especular que esses dois provavelmente estão envolvidos em algo importante.
Só então, a Bai Vanzhou entrou, alheia a tudo. E então sentou-se ao meu lado. O professor Li Ping não disse muito. Em vez disso, continuou a dar a aula. Mas a maioria da turma estava desinteressada na aula. Quem se importaria em estudar ao lado da bela e distante garota da escola? Quem ainda teria ânimo para estudar? Após a aula, os colegas começaram a discutir. Muitas pessoas estavam curiosas sobre o nosso relacionamento. Esta foi a única vez, após a aula, em que toda a turma, o cenário em que poucas pessoas se levantaram. Todos queriam saber o que aconteceria a seguir. Se eles sairiam juntos. Nesse momento, Bai Vanzhou se levantou lentamente. Ela olhou para mim e disse calmamente: Vamos. Depois disso, saí da sala de aula com a senpai fada. Os outros na turma mostraram expressões de não podia ser diferente. Eles quase tinham certeza do relacionamento entre os dois. Mesmo que não fossem um casal. Pelo menos, era bastante ambíguo. No entanto, ninguém tirou fotos para expor essa cena. Afinal, o princípio básico de quem assiste é não interferir nos protagonistas. O professor Li Ping também sorriu ao ver essa cena. Na última vez no escritório, ele já sabia sobre o nosso relacionamento. Então, após a aula, ele me perguntou enquanto voltava para o escritório: Leng Yang, você está com a Zhou Zhou, certo? Ao ouvir isso, meu rosto ficou vermelho e eu me senti um pouco tímido. Já é a terceira semana. Em breve fará um mês. Ao ver meu estado, Bai Vanzhou virou levemente a cabeça. Ela parecia um pouco envergonhada também. Zhou Zhou, depois de 3 semanas com o Xiaoan, o que você acha dele? Bai Vanzhou disse com uma expressão neutra. Ele é muito bom. Quão bom? Para mim, ele é o melhor. Sob os elogios da irmã mais velha, a fada, eu não consegui conter a minha felicidade. O tempo rapidamente chegou ao fim de semana da atividade em grupo da turma. Nesta atividade em grupo, era permitido levar o namorado, ou a namorada junto. Então, eu também chamei a irmã mais velha, a fada. O local do acampamento era um ponto turístico florestal. À noite, todos se reuniram para conversar. Nesse momento, um colega perguntou: a irmã sênior Bai Vanzhou, qual é exatamente a sua relação com o Leng Yan? Bai Vanzhou sorriu levemente. É um relacionamento de casal. Os outros colegas começaram a provocar e perguntar a Bai Vanzhou: é sério, irmã sênior? Você está realmente com o Leng Yan? Enfrentando essas perguntas, Bai Vanzhou disse sem expressão: é verdade. Ao ouvir isso, todos soltaram um grito em uníssono. Shen Qiao exibiu uma expressão adorável nesse momento. Ele estava esperando por este momento. Então, ele se levantou e disse: Irmã Sênior Bai, você disse que gosta do Leng Yan. Eu não acredito. Na nossa impressão, você não se interessa por ninguém do sexo oposto. Portanto, se você não der um beijo no Leng Yan, todos nós não vamos acreditar. Isso. Dê um beijo. Como a pessoa envolvida, estou muito nervoso agora. Com a pele delicada da irmã Sênior Fada, não seria difícil para ela me beijar na frente de todos? Eu estava prestes a dizer algo para não constranger a irmã mais velha. De repente, senti como se algo macio estivesse grudado no meu rosto. E era bem elástico. Mas foi só um toque leve no rosto e logo desapareceu. Quase não consegui saborear aquela sensação incrível. Bai Vanzhou lentamente encolheu o corpo. Embora seu rosto estivesse impassível, um leve rubor em seu rosto já atingiu um ponto difícil de esconder. Depois que todos mudaram de assunto, ela se levantou rapidamente e se virou. Ao ver isso, eu a segui e perguntei em voz baixa: Irmã mais velha, para onde você vai? Para o banheiro. Vou com você, irmã mais velha. O banheiro da floresta fica a várias centenas de metros. Está tão escuro, não é seguro para uma menina sozinha. Eu segui ao lado da irmã mais velha como uma fada. Sob a luz da lua, Bai Vanzhou parecia uma fada descendo a terra. A beleza dela se revelou diante de mim. O rosto dela estava um pouco vermelho por causa do que havia acontecido. Não consegui me controlar e acabei beliscando o rosto da senpai. Bai Vanzhou não disse nada. As duas apenas se encararam. Senpai, vamos nos tornar oficiais. Ao ouvir isso, Bai Vanzhou não respondeu, mas simplesmente fechou os olhos em silêncio, observando a menina à minha frente como se fosse um fruto à disposição. Uma das minhas mãos já estava posada em sua cintura. Então, me aproximei lentamente. Pressionei suavemente meus lábios sobre os finos lábios dela. Isso também significa que, a partir de agora, eu sou oficialmente o namorado de Bai Vanzhou. Após um tempo, olhei para a senpai que estava com o rosto ruborizado, mas ainda me encarava diretamente. Senpai, este ainda é meu primeiro beijo. Não é? Ah. Ao ouvir a negativa repentina, fiquei imediatamente em pânico. Apressadamente explicou: eu realmente sou o primeiro beijo. Você é a minha primeira namorada. Eu nunca beijei nenhuma outra garota. Minha aparência nervosa fez o canto dos lábios de Bai Vanzhou se erguer levemente. Depois, ela disse suavemente: este também não é o meu primeiro beijo. Ao ouvir isso, fiquei com uma expressão de interrogação. Ao me ver com o rosto atordoado, Bai Vanzhou não conseguiu se segurar. Riu e depois se virou para ir embora. Depois de andar alguns passos, ela se virou e me lançou um olhar.
Exibiu um sorriso largo e sincero. Desta vez, Bai Vanzhou não reprimiu seu riso. Não havia ocultação. E não havia reservas em relação a mim. O que eu quero dizer é que este não é o nosso primeiro beijo. Após dizer isso, ela se virou e saiu apressadamente. Ao ouvir isso, senti que minha cabeça não estava conseguindo processar. O que significa não ser nosso primeiro beijo? Espere. Será que nós já tivemos um antes? Como eu não sabia disso? Se eu não tenho memória disso, então a única possibilidade é a senpai. Enquanto eu estava inconsciente, pensando nisso, eu corri atrás. Irmã mais velha. Quando isso aconteceu? Não vou te contar. Zuchu. Fan. Não adianta como você chamar. Então vamos dar outro beijo. Pensei que seria bonito. Bai Vanzhou parecia muito feliz. Era como se estivessem flertando. Os dois voltaram para o local de camping assim. À noite, montamos um total de 3 barracas para dormir. Uma para os meninos e uma para as meninas. A que sobrou foi deixada para Bai Vanzhou sozinha. Ao me ver ficar na barraca dos meninos, Wang Dashui gritou furioso. Por que você ainda está aqui olhando as estrelas? Você acha que a irmã mais velha Bai dorme segura sozinha? Depois de dizer isso, ele me expulsou da barraca dos meninos. Sem opção, eu fui até a barraca da irmã mais velha fada. Irmã mais velha, que tal um namorado que aparece na sua porta? Eu não pedi comida. Então eu deixarei na porta. Entre, por favor. Logo, Bai Vanzhou abriu a barraca. Revelei uma fenda que me deixou entrar. Neste momento, a senpai Deus estava vestindo um pijama. Ela me olhava com uma expressão sem emoção. O que houve, senpai? Por que você está me olhando assim? Bai Vanzhou disse friamente. Homem mau. O que você veio fazer? Senpai, você tem dupla personalidade? A sua personalidade fria apareceu? Ao ouvir esse gemido abafado, meu coração quase derreteu. A senpai se tornando tsundere é tão fofa. No dia seguinte, após levar a senpai de volta ao apartamento, voltei para casa. Até o meio-dia. A senpai, que acabou de acordar, me enviou uma mensagem. A senpai acordou. 4 zou. Ao ver a resposta, um sorriso largo apareceu no meu rosto. A senpai comprou coisas fofas. Então eu saí do dormitório para trazer o almoço para a senpai. Em pouco tempo, cheguei ao apartamento dos professores com uma refeição. A senpai está comendo. Olhando para o frango ao molho amarelo na mesa, Bai Vanzhou perguntou suavemente. Só comprei um. De repente, como se eu tivesse me lembrado de algo, minha expressão mudou. Eu esqueci que também não comi. Ao ver isso, Bai Vanzhou pegou uma tigela da cozinha. Ele dividiu 2/3 do arroz da caixa e me deu. Em seguida, colocou os pratos no meio da mesa. Ao ver essa cena, eu perguntei curioso. Irmã mais velha, você tem o suficiente para comer? Bai Vanzhou parecia um pouco sem palavras. Essa pergunta era um pouco indelicada para ela. Não estou com fome. Ao ouvir isso, eu olhei para o registro de mensagens no meu celular. Acabei de dizer que estou com fome. Agora digo que não estou com fome. Ela é uma pequena fada com um coração dúbio. Eu intencionalmente comi menos carne. O resto deixei tudo para você. Nesse momento, meu celular começou a tocar. A pessoa que está ligando é minha tia. Ao ver quem estava ligando, eu quase deixei o celular cair. Eu rapidamente me sentei à mesa e me posicionei. Adotei uma postura séria. Em seguida, eu disse à irmã mais velha. É uma chamada de vídeo da minha tia. Ao ouvir isso, a expressão de Bai Vanzhou mudou ligeiramente. Havia um leve desespero em seu rosto. Depois que atendi a ligação, ouvi a voz severa da minha tia, Shen Xiaoman, do outro lado. 18 segundos. Leng Yang. Você levou 18 segundos para atender minha ligação. Fala logo. Que tipo de coisa pode te fazer ignorar a mim por 18 segundos? Não é à toa que é minha tia. Assim que ela começou a falar, eu fiquei em pânico. Eu, com um sorriso nervoso, tentei justificar. Xiao Kan, eu acabei de pegar no sono. Não acredita? Você simplesmente não me ama mais. Esqueci que você tem uma tia longe. Bai Vanzhou também exagerou. Afinal, a expressão de Leng Yang à minha frente era um tanto insuportável. Se eu olhasse mais, ela poderia não conter o riso. Tia, tem algo acontecendo? Aqui está nevando. Eu pensei que aí também deve ter esfriado, certo? Minha tia estava pensando em comprar algumas roupas de inverno para você. Ao ouvir isso, meu coração se aquecia. Xiao Kan, agora eu também posso ganhar um pouco de dinheiro e comprar para mim mesmo. Não posso sempre depender de você. 4. Lembre-se de se aquecer. Não se esqueça de não pegar frio. Depois que desliguei o telefone, percebi que a irmã fada estava me olhando. Irmã mais velha. Minha tia. Ela apenas fala como uma garotinha teimosa. Eu sei. Depois de falar, ela voltou para o quarto e trocou de roupa. A irmã mais velha vai sair? Vou ao shopping comprar roupas. Em seguida, eu e a irmã mais velha chegamos. Em frente a uma loja de roupas no shopping. A vendedora ficou muito animada ao nos ver. Vocês duas podem entrar para olhar. Temos roupas masculinas e femininas. Ao dizer isso, um olhar deslumbrante surgiu em seus olhos. Essas duas pessoas são realmente um casal perfeito. Vocês são um casal? Ao ouvir isso, meus olhos brilharam. Você percebeu?
Afinal, vocês combinam muito bem. A vendedora disse sorrindo. Se vocês forem um casal, nossa loja também lançou roupas de casal populares. Querem entrar para dar uma olhada? Vamos olhar, disse Bai Vanzou calmamente. Ela entrou na loja e deu uma olhada. Por fim, seu olhar se fixou em um suéter de casal. Depois de um tempo, ela saiu do provador. Então, Bai Vanzou se aproximou de mim e perguntou em voz baixa. É bonito. Eu também me levantei e fui para o provador. Coloquei um outro suéter preto. Vamos embalar nossas roupas. Podemos ficar com este. Tudo bem. A vendedora ficou animada. Ela rapidamente foi pegar uma sacola. Após pagarmos, fechamos o armário. Bai Vanzou também me passou metade da bolha verde. Ao ver isso, eu não disse nada. Com a personalidade dela, mesmo que nos tornássemos namorados, ela não gastaria meu dinheiro com confiança. Se eu insistir para que ela não aceitasse, isso acabaria gerando uma discussão. Mas não tem problema. Quando nos casarmos, nosso dinheiro se tornará propriedade conjunta do casal. Ao ver meu sorriso bobo, Bai Vanzou perguntou ao meu lado. O que você está pensando? Eu estou pensando em casamento. Ao ouvir isso, a expressão de Bai Vanzou mudou. Já faz alguns anos desde isso. Afinal, este é um relacionamento com o objetivo de casamento. Passou a tarde toda pensando nisso. Bai Vanzou voltou para seu quarto e ligou o tablet. Recentemente, ela se acostumou com o estilo de desenho de mangá. Ao se encontrar, Bai Vanzou passou de uma história por semana. Uma história por semana se tornou 2 histórias por semana. O conteúdo da atualização de amanhã é muito importante para Bai Vanzou, porque o cenário é Hanjo, que é a parte da história em que ela leva Leng Yang para casa. Aquele jovem na época era como uma luz. Ele apareceu diante dela quando ela estava mais desamparada. A transição de Jianshen para Hanjo. Ninguém poderia imaginar. Por que o Júnior apareceu em Hanjo naquela época? Olhando para os personagens e a história que ela criou, Bai Vanzou mostrou uma expressão satisfeita. Isto é algo apresentado em quadrinhos na perspectiva dela. Não é igual ao romance de Leng Yang, porque a bela fria da história se apaixonaria por um adolescente. Bai Vanzou pensava nas cenas que aconteceriam. Parecia que não conseguia encontrar essa resposta. Isso porque cada lugar do passado é a resposta. Ao pensar nisso, os lábios de Bai Vanzou se curvaram levemente. Quando este quadrinho se tornar o primeiro na lista de romances, naquele momento, o encontro de Vanzou se tornará um romance. Uma obra que é número 1 em 2 listas de romance de quadrinhos. O professor da queda das folhas que voltam às raízes. O arroz com mais água em breve irá te encontrar, viu?